Sejam Welcome! muito bem-vindos. Welcome! Welcome! Today's a bilingual episode. Yes, é o nosso podcast abrindo o jogo. E, Palomita, o negócio tá muito chique hoje, Palomita. Nossa, tá chiquérrimo. Não, você é outro nível. Importamos a convidada. O negócio aqui é outro nível, outro patamar, a altura do nosso podcast, tá? Estamos aqui. Elevamos o nível. Trouxemos hoje uma pessoa muito especial, mas antes de apresentar, eu quero agradecer o nosso patrocinador Viva Listo. Então, se você é corretor de imóveis e quer ter um CRM e também um site de forma gratuita, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Gratuito. Falei bonito, né? É isso? Acertei? Não, sim. Não, tô falando que é muito bom, é gratuito, muito bom, gente. é gratuito. Olha só, vamos lá. A nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu gosto demais, eu admiro muito o trabalho dela. Ela vem realmente conquistando aí o Brasil. A gente vai conhecer um pouco mais a história dela. E ela é internacional. International Real Estate Broker. A Real Estate For Broker. real. For real. Mariana Lima, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Mariana. Bem-vinda, Mari. É um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente agora que o Gustavo Rangel ficou mais chique. Que ele tem co-host, ele tem marketing. Gente, é demais. Zoado, né, que eu tô, Nossa né? senhora. Equipe Ele deixa a Checkmate, gente, a gente deixa a gente fica meio louco até assim com as coisas, que ele manda a gente vir correr às 6 horas da manhã no sábado. Daí ele manda a gente, e tudo que ele manda a gente obedece. Um dia antes você vai apresentar o Checkmate, o prêmio do Oscar. Ó, e agora pega lá o microfone e vai entrevistando. Eu? Ah, tá bom. O Gustavo funciona assim mesmo e no final dá tudo certo. Ô, Palomita, eu inventei de fazer, inclusive nesse mês vai ter outro encontro. O Acelera Corretor, um grupo de corretores para poder cuidar da saúde e tal. Daí a Mari entra, vambora correr. Outra coisa, a menina corre pra caramba, cara. Parece até aquela keniana. Ô, Palomita, a menina corre demais. O que tá acontecendo com você, menina? Não, Você sempre usou do esporte também, né? Eu acho que o esporte é talvez o melhor método de você criar resiliência. E a coisa mais importante num corretor de imóveis é a resiliência. Então, eu sempre falo para minhas filhas, se a pessoa fala para mim, olha, você vai ter que ficar 42 horas de pé esperando o cliente chegar, lá eu vou ficar bem plena. E acabou. Porque eu tenho na minha mente esse treinamento da resiliência. E o esporte, com certeza, é daí Ensina que muito. vem. Daí que Exato. vem. E nós começamos a falando aí Real Estate Broker, mas por que a gente começou dessa forma? Explica pra galera aí, você atua em Miami, Flórida. Eu atuo em Miami, na Flórida, há 15 anos. E eu sei que existe uma piada com relação a corretores falando, eu sou broker e tal. E eu bato bastante nisso. Agora, vamos explicar o que é ser broker, tá? Quando você tira a sua licença de real estate, você é sales agent. Sales Agent. Agent. Tá. Ou sales associate. Associate. Mas chama sales. Por quê? Você passa por um treinamento. Depois desse treinamento, dentro da escola ou do site, que você pode fazer esse curso online, você faz uma prova. Então, a primeira prova é uma prova da escola ou do site ou qualquer ele que você escolha, claro que credenciado junto à cidade. E depois disso, você é obrigado a fazer uma prova da cidade, que você tem que ir num lugar específico, numa sala fechada, no computador. É uma prova que tem tanto uma parte de conhecimento jurídico, tanto uma parte, que nos Estados Unidos é bastante, de matemática. Então, você passou nessa prova. Depois de 5 anos de profissão, e todos esses 5 anos você tem que fazer uma provinha anual, Nossa. você é A cada obrigado? 5 anos você é obrigado. Não, todo ano você é obrigado. Todo ano. Todo ano. Mas aí depois são coisas que, enfim, depois Mais você fez o simples. grande, Tá. fica. Mas é uma coisa que você tem que pensar, porque se É você diferente no Brasil. No Brasil você não tem isso. se você não passar nessa prova, você não pode trabalhar. Caramba. Então, todo ano você tem essa prova, que, claro, se não passar, você presta de novo, mas enfim, é uma tensão aí. E as licenças, elas expiram todo março, a minha em março, todo março ou todo, acho que outubro. Então, se todo dezembro, você já vai falar como eu vou fazer essa prova, porque se chegar março e eu não passar, né, se por acaso eu não passar, eu tenho que ter tempo de fazer de novo. Pra eu conseguir passar. Ok, então são 5 anos. Os 2 primeiros anos é uma prova mais longa, depois os 3 outros anos uma prova menor. Depois de 5 anos comprovado que você fez a primeira prova, a segunda prova e todas essas provinhas, você faz um outro curso
para se tornar broker. Caramba. E aí sim é muito mais matéria, muito mais matemática. E de novo, uma prova que você faz dentro da escola e uma prova que você faz na cidade. Gente. Quando eu fui fazer a primeira vez, obviamente eu não tinha muita gente para perguntar como era melhor fazer isso. E as provas nos Estados Unidos são provas que se você estuda a prova, ela é muito mais fácil de você fazer do que se você estudar o livro. Porque o livro é tipo assim, né? Quando eu fui fazer de broker, eu já conhecia essa pessoa que chama Luca Dottoni, que ele é um professor italiano, ele é ótimo e tal. E ele falou, Mariana, só que o negócio é o seguinte, você vai vir na aula todas as noites. Porque senão você não vai passar nessa prova. Eu já te conheço, você não vai passar nessa prova, você tá rodando pra lá, pra cá, você não vai prestar atenção. Então, pelo menos sentada aqui, eu sei que você vai se comprometer e vai passar nessa prova, porque é uma prova pra você fazer uma vez só e passar. Aí tá bom, daí você entra lá e tal. Tipo, todo mundo morrendo de medo. Fizemos, acho que, sei lá, 3 semanas, ou enfim, de aula. Eu fiz a prova dele lá e passei. E tinha uma data, porque você marca online. Tinha uma data pra fazer essa prova. Eu tava em Nova York. Ele falou, consegui uma data pra você fazer amanhã cedo. Voei de manhã pra Miami, cheguei direto no negócio. A hora que eu cliquei, porque você faz a prova online, clica, eu falei, nossa, não vou passar. Porque, tipo, sabe quando a sua Sério? cabeça tava? Eu tinha Nem acabado de tava fazer um nisso. jantar do Missoni Então pra um monte de algo, cliente. mais difícilzinho Difícil, mesmo? matemática, o broker, a de broker, a matemática É pesada. E eu, modéstia à parte, sou bem boa de matemática. Mas mesmo assim, Caramba. é uma prova. E você sabe quando você. Matemática é uma coisa que você fala, acertei a questão, né? Porque matemática é uma ciência exata. Quando eu Nossa, cliquei, eu não tinha absoluta certeza Isso que você passou. de mais do que 10%. Quando eu Ah, cliquei, não, eu falei, eu não vou mentira. passar. Eu cliquei, puf, aprovado. Aprovada. Que bom. Na Aí eu primeira falei, já. Não, mas a primeira, qual é o nome da primeira sem ser broker? A primeira? Sales Associates. Tá, qual que é a diferença do sales pro broker? É, eu ia perguntar. Na verdade, quando você se torna broker, você pode ter a sua imobiliária. Sem isso, você não consegue ter a tua imobiliária. Não. Tá, mas você tem que passar pelos 5 anos pra você fazer essa prova. Não tem como fazer com menos. Não, você tem que provar que você entende suficientemente do que mercado, ou seja, maneiro. 5 anos, pra você ser broker. Porque eu fiz a minha. Todo mundo fala, você tem licença de broker e você nunca quis abrir a sua imobiliária? Eu nunca tive intenção de abrir a minha imobiliária. Mas, se o broker da imobiliária morre, outro broker tem que assumir até que se contrate um outro broker. Então, querendo ou não, o seu passe dentro da imobiliária, porque todo mundo sabe que eu sou broker. Então, se eu precisar assinar uma declaração ou revisar contratos e tal, eu sou autorizada. Está na frente. Então, dentro da imobiliária, é sempre bom que a imobiliária tenha pelo menos, eles falam, pelo menos, tipo, uns 4 brokers, né? Porque na falta de um, vai ter um outro, assim, são coisas que, de repente, você não consegue uma pessoa para ser broker de um dia pra Uau. Mas eu noite. tive uma grande ideia, fazer uma grande reunião, colocar um veneninho nos 3 brokers, sobra só você. Olha Não, mas só. eu não quero ser. Ah, você não quer? Não, Eu eu não quero. quero assinar. Eu esqueço. Gente, é uma responsabilidade. Ideia... Mostrei, Não, mostrei meu lado ruim à toa. é muito bom. É muito bom que você tem esse valor, porque realmente você demonstra Você que acaba você ganhando. é um profissional diferente, tá? Tá. Agora, nos Estados Unidos, a responsabilidade é muito alta. Então, imagine que você é dono de uma imobiliária e qualquer coisa que as pessoas que trabalham embaixo de você, quem vai responder é o jurídico da sua empresa. Então, talvez hoje, eu acho, o custo mais alto de manutenção de uma imobiliária nos Estados Unidos é o jurídico. Sim. Porque é um risco enorme. E as pessoas fazem coisas que até Deus duvida. E aí quem responde é o dono da imobiliária. Caramba, olha que louco, né? Olha que diferença do mercado, da questão do Brasil, né? Hoje é muito fácil a pessoa tirar o Cresce, hoje é muito fácil a pessoa abrir uma imobiliária. Talvez por isso tenhamos esse problema aí, temos esse problema de evolução mesmo do mercado. Eu, na verdade, nem posso opinar. Eu desconheço, não sei se a prova é difícil, se a prova é fácil. Outro Não, é dia alguém muito me fácil. falou lá. Muito E eu, fácil. nas propagandas do meu programa, né? Voltando um pouquinho para trás, eu dentro da Cerveira, eu trabalho 90% com lançamentos. Por quê? Porque realmente eu acho que é o melhor produto, tanto para nós corretores quanto para o cliente.
E nós hoje temos 9 produtos. Desses 9 produtos, eu falo para o corretor brasileiro que com o seu Cresce você pode ganhar dinheiro nos Estados Unidos. E o que eu recebo de mensagem de gente, tipo, marcando Cresce São Paulo, isso é correto? Eu falo, gente, não é questão de ser correto ao Cresce São Paulo. A questão é, perante as regras dos Estados Unidos, você com o seu Cresce, você pode ganhar comissões no Brasil. Acabou. Você indica um cliente, né? Então, Acabou. assim, Sim. é isso. Acabou. Não, tem uma lei, a lei é número 14 ou 18, não sei o que lá, porque eu não sei de cor, mas existe uma lei que isso é possível. Corretores internacionais cadastrados e certificados no seu país de origem podem indicar, eles não podem estar lá na hora da venda, porque isso ia significar trabalho, e você não pode trabalhar nos Estados Unidos se você não tem residência, mas ele pode te indicar um cliente, você atender o cliente e ele ganhar a comissão dele. Eu vi uma pesquisa recente que diz que 95% dos negócios imobiliários nos Estados Unidos passam por um corretor. 95%. Acho que é um pouco mais até na Flórida. Na Europa, 70% na Europa passam por um corretor. E no Brasil, 40% passam pela mão de um corretor de negócio imobiliário. Então, É que assim, as pessoas tendem a achar que todo mundo conhece imóvel e sabe trabalhar com isso e dá palpite. Outro dia eu tava, inclusive, conversando com meu marido, que é banqueiro. Eu falei, ninguém fica falando pra você, né? Tipo, não compra a Telebrás, não. Compra não sei o que lá. Tipo, ninguém liga pro médico e fala, ai, doutor, sabe o que eu acho? Você não deveria fazer uma rinoplastia na pessoa. Você deveria fazer uma plástica de testa. Na nossa profissão, as pessoas tendem a achar que sabem tudo e conseguem fazer sozinho. O que acontece nos Estados Unidos 90% das vezes? A pessoa vai, dá tudo errado, e aí, porque ela Apaga meu pode, por lei, chama for sale by owner. Então, ela pode vender os seus próprios bens sem precisar de um corretor de imóveis. O que acontece? Primeiro entra um ladrão na casa, daí depois... Enfim, você está se expondo para um mundo que você não está preparado, você não tem uma estrutura para isso. Então, normalmente, essas pessoas fazem isso, se arrependem, e aí vão atrás de um corretor. Por quê? Porque existe uma regra, porque é muita papelada. Por exemplo, todo contrato de compra e venda, para você colocar uma oferta, você tem que criar, na verdade, dentro da minha imobiliária, a gente tem esse sistema que eu consigo, outro dia até fiz um vídeo sobre isso, eu consigo puxar da informação da cidade e ele já povoa o contrato. Mas imagina você fazer isso sozinho. Se lá estava escrito Plat número 52, Corner South, você errou. Você não pode nem vender aquilo, porque aquilo não é aquilo. O legal description, né? A descrição legal daquilo não é verdadeira. Então, é trabalhoso. É trabalhoso, por é isso delicado. É delicado, por É isso delicado, precisa de um um profissional. Mas ainda assim, vamos lá. Tem aí aquela real estate broker. Uhum. O que é? Porque você tem um broker, tem o real estate. Então, ó, o agente é aquele que fez a primeira prova. O agente. É, o agente. Então, que é real estate. Ele é o real estate. Real estate. Todo mundo é real estate. Ah. Alguns são real estate associate, que é a pessoa que fez as 2 primeiras provas e não optou por tirar a licença de broker. E tem o real estate broker, que é o que Pode ser fez, imobiliária. optou, fez a No outra seu caso. prova e passou. É o seu Sim, caso. é o meu caso. Então não é todo mundo que é o real estate broker lá fora. Não, Não, porque pouquíssimas são. aqui no Brasil a gente tem, né? E qual que é a tua opinião? No Brasil, o pessoal... Eu sou um cara que eu falo, pô, gente, você não trabalha com mercado, você tá aqui no Brasil, pra que você vai colocar na tua biografia real estate broker? Vamos Tu dizer o acha que a disso? palavra broker significa. Tá. Broker é qualquer pessoa que negocia. Então, em teoria, não está errado a pessoa, se ele é um negociante, dizer que ele é um broker. Por outro lado, na profissão dentro dos Estados Unidos, você só pode falar que você é broker se você for broker. Se você é um sales associate, você não pode colocar no seu nome broker, porque, Entendi. inclusive, nos Estados Unidos, tudo que você faz de comunicação, você tem que ter várias coisas ali que você é obrigado. Então, assim, tem o fair housing, que você não pode, tipo, puxar pessoas ou trazer pessoas por questões sociais e tarará. Então, assim, toda a nossa comunicação tem esse tipo de cuidado, que você perde e lá não tem choro nem vela. É assim, ó, você perde a sua licença e acabou.
Então, a pessoa que não é broker não pode escrever broker no papel, porque se pegarem, Já era. já Gente, era. que país sério, igualzinho o Que legal, Brasil, cara. né? Não, igualzinho. E Palomita, e Mariana, por que Estados Unidos? Você sabe que primeiro, a minha co-host aqui, Chique, ela fala fluente. Você morou lá nos Estados Unidos? Eu morei 2 anos, Não, ninguém tô precisa sério, ser que é eu fui real? babá. Ninguém precisa saber que eu fui babá. Pra- Mas babá é uma das melhores Morei em formas de Nova aprender York, inglês. passando perrengue como babá, mas o resto... Mas foi. Mas foi. É. Cara, e conta aí, qual foi o ano que você foi pra lá? Então, na verdade, eu fui 2 vezes. Primeiro pra estudar inglês e depois tinha aquela coisinha, sabe aquela coisa mal resolvida? Quero morar em país desenvolvido, amo Estados Unidos, sempre amei. Aí realizei meu sonho em 2013. Nossa, parecia uma fuinha ali tão feia. Gustavo do céu, eu tava do avesso. Com meu Mas aparelhinho lá, fui pro Kentucky, Mari. conhece? Uau, sobre Estados Unidos real. Exato. Estados Unidos de verdade. Real estate. É. Eu Real nunca estate. ouvi falar. Real United States. É mesmo. É mesmo. É aquela cidadezinha com 6 mil habitantes que só tem Walmart. E as pessoas postam a foto no Facebook com roupa de caça. É mesmo. Segurando a cabeça aqui, ó, que caçou. Não, é entendeu? sério? Esses Estados eram Unidos meus de Então amigos. é verdade. neve? Neve, nevava muito. E aí eu fui pra lá estudar inglês, mas aprendi, porque é raiz, né? Na verdade, todo mundo que me fala, eu queria muito aprender inglês e tal, eu falo, gente, o melhor jeito de aprender qualquer língua é falando. Agora, se você É vai verdade. para um estado como Nova York ou como Miami, chances are, você não vai falar Não inglês vai, nunca. se você se acomodar, não vai. Então fala um É que eu pouquinho inglês. fazia questão de ser amiga da nerd da sala e eu fugia de brasileiro pra aprender mesmo. Daí eu Porque senão não voltei. aprende. Você não aprende. Mas fala umas frasezinhas em inglês. Troca aí com ela rapidinho. Oh, what do you want me to say? What we can talk about today? Let's see. Gustavo is a piece of shit. No, E eu não entendo nada. Você tá falando bem ou Oh mal? my God, I don't think that's very appropriate. no, that's not appropriate. That's very. É apropriado. That's not polite. É alguma coisa apropriada. I was Isso eu just entendi. kidding. Obrigado, I was just obrigado. E assim. Foi muito ruim de você. Foi ru- Tipo, chamei Não. um pedacinho de. Não foi Ei, tão mas ruim por que assim. Estados Unidos? Por que Estados Unidos, Mariana? Na verdade, é culpa toda do meu pai, Teu pai. né? Do meu avô. Meu avô trabalhava na 3M. Meu avô era um dos diretores da 3M. Sei. Imagina que naquela época, eu vou fazer 50 anos esse ano. Meu Naquela Deus, olha essa época, mulher. meu avô voltava. Chega Primeiro que ir para os Estados Unidos demorava tipo um mês quase, né? Porque o voo demorava não sei quanto tempo, não tinha telefone, ninguém conseguia saber onde ele estava e tal. Só quando ele voltava com aquele patins rollerblade que, tipo, eu era a única no mundo até aquele negócio. Tipo, eu era o maior sucesso da escola inteira, porque onde a pessoa anda em cima de uma roda. Não, e brincadeiras à parte. A gente sempre recebeu muito, muito americano, tanto na casa dos meus avós, tanto em casa. Meu pai começou trabalhando na 3M e meu pai foi um dos diretores da IBM. E meu pai sempre foi uma pessoa muito frustrada, eu acho que de certa forma, porque ele era muito inteligente, mas ele teve poucas oportunidades na vida. Ele chegou num cargo muito bom, mas ele falava assim, porque quando ele foi casar com a minha mãe, ele tinha recebido uma bolsa para fazer uma faculdade nos Estados Unidos. E meu avô disse, se for para casar, a Regina não vai, porque eu não vou deixar casar e morar nos Estados Unidos. Aquelas coisas de antigamente. E meu pai, no fim, falou, então tá, eu fico. E, enfim, teve outra... E foi um casamento, foi tudo maravilhoso e tal. Mas ele sempre falou isso. Não, eu penso que talvez se eu tivesse aprendido a falar inglês bem lá atrás, talvez isso, talvez aquilo. E ele falava uma coisa para mim... Exatamente assim. Com o mesmo esforço, no Brasil você vende 20 sorvetes e nos Estados Unidos você vende 200 sorvetes. O que você escolhe? Com o mesmo esforço, vamos lá. No É. Brasil você vende 20 sorvetes, e nos Estados Unidos 200. 200. É. Com o mesmo esforço. Daí ele falava, o que você escolhe? O que aconteceu pra mim? Eu sempre vivi, né? Fui muito para os Estados Unidos e tal, mas eu terminei a escola muito cedo. Eu terminei a escola com 15 anos. E aí, a minha primeira opção... Terminou o ensino médio? Nossa, Sim, 15 foram me anos. pular pra frente, eu atrapalhava também, passava um pra Isso. outro, enfim. Eu faço aniversário em agosto, então então assim, quando eu terminei, e aí entrei na faculdade com 16, e aí imagina o que eu fui fazer de faculdade. O quê? Educação física. Sério? Olha, ligou. Que Não, era maravilha. coisa, a minha mãe tinha uma academia muito boa, era coisa que eu gosto muito sempre, fui muito do esporte. Ela é do beach tênis, do beach venceu. Deixa eu ver. É, Continuo a Carol perdendo. também é formada, Carol formada em educação física também. Educação física.
E aí, passados 1 ano e meio, eu odiava aquela faculdade. Tipo, odiava. Tanto é que eu passei da manhã pra noite, que eu falei, quem sabe à noite as pessoas têm, né, um pouco mais pra oferecer, porque... Não, mas aí eu odiava e tal. E aí, quando eu lembro direitinho, era uma quarta-feira, eu dava aula de ginástica, porque eu sempre dei aula, mesmo antes da faculdade, porque a academia era da minha mãe, eu dava aula pra criança. Quando eu entrei na faculdade, minha mãe deixou dar aula pra adulto, mas fofa que é, o meu horário era 5 da manhã, né? Então, era a minha aula que eu dava. Tipo, a aula de todo dia às 5 horas da manhã e eu ia pra faculdade à noite. Chegou uma terça-feira, era uma prova de basquete, e o professor falou assim, então vai, gente, correndo. Eu falei, correndo com as minhas pernas? Às 10 horas da noite? Depois que eu dei, nem sei quantas horas, acordei assim, eu falei, não vou correr, não. Ele falou assim pra mim, por que você não vai fazer letras? Eu falei, sabe que é uma boa ideia? Letras? É, sei lá, ele tava me provocando. Tipo, Virei as sai costas, nunca mais voltei. Não Cheguei em pode. casa, meu pai falou, nem tranca. Tipo, você escolheu errado, mas aquela coisa, né? Deixa a menina fazer o que ela quer. Tarará. Ainda bem que tem tempo, Isso foi logo no início da faculdade? 1 ano e meio. Há 1 ano e meio já. É. Quase 18 já. Aí, 18. Uhum. daí eu prestei administração. E aí fui meio, meu pai sempre trabalhou com comércio exterior, logo que eu entrei na administração eu já fui trabalhar com ele, no escritório, ele já tinha saído da IBM, quando ele saiu da IBM, a IBM, ele tinha um cargo importante, mas era uma parte da IBM que para a IBM não era significativa, a IBM tinha que cortar. E falou, então você sai com isso, leva esse business e toca, porque a gente precisa desse business para viver, mas não temos como tocar internamente. E eu fui trabalhar com ele lá. Então, já no começo da faculdade, eu ia muito a trabalho para os Estados Unidos, né? Visitar cliente, visitar fornecedor, negociar preço e tal. Porque a empresa era pequena, eu sempre falei, obviamente, muito bem inglês e tal, e sou filha dele, e ele sabia que, né, daí ele dava as buchas pra eu resolver, tipo, aí eu ia pra lá. Isso há quanto tempo atrás? Eu tinha 18. 18, 30? E aí, e eu já tinha, né, pensado que eu já queria muito morar fora e tal, mas eu já tinha morado menor, no Colorado, blá, 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 enfim. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, o negócio é o seguinte, gente, eu quero ter história pra contar. Eu não tenho nenhuma. Tipo, nasci em Campinas, morei aqui, trabalho com... Sabe aquelas coisas assim, tipo, uma vida sem... Eu falei, eu vou fazer teatro em Nova York. Aí todo mundo falou, o quê? Meu pai falou, mas você ficou louca. Não é na New York Film Academy. Eu fiz NYU, Não acredito. Oh. Liz Meu Strasberg. sonho! Agora tu viu que o negócio é sério. E aqui, aí- Felipe. E aí eu fui... Que Eu nem sei o que é isso. vocês A estão mulher não falando. sabe brincar, a Mari não sabe brincar. Eu percebi É isso. teatro famoso? É super famosa, é super. sério? Aham. E aí eu fiz... Aí você tem que ir lá pessoalmente fazer uma prova e tal. Só que assim, tipo, River Phoenix estudou comigo. Então era assim, quando eu vi aquela garela, eu falei, nossa, não vou entrar nisso nunca. Tipo, o que eu fui inventar? E no fim eu passei na prova. Você percebe que ela cria zero expectativas. É. Ela não acredita nela e acaba E dando depois certo. ela sempre. Que nem, não vou passar nessa prova, nem a pau aprovada. Aprovado. Não vou passar essa aqui. Não, e aí eu... E Vai aí, contra a lei da atração em tudo, mas tudo É. bem. e aí... Não, mas isso total, é verdade. Tanto é que eu sou uma Gente. pessoa completamente diferente do que eu era antigamente, porque hoje eu acredito super e as coisas fluem com Total, muito total. mais facilidade. facilidade. Mas Se você se- já não acreditava e fluía, imagina agora. E aí eu fui, e aí eu vivi. Aí eu fiquei 4 anos, quase 5, 4 anos e meio em Nova York. E, gente, imagina, Nova York com 21 anos, fazendo escola que, tipo, de quando em Nossa. quando eu aparecia lá, porque também não é que nem escola que você tem que ir todo dia, tarará. Então você viveu. Eu vivi, aproveitei tudo e tal. E aí, um belo dia, o meu querido pai me chama, eu trabalhava num restaurante ultra badalado, que só tinha, tipo, ganhava super bem, porque lá, a gente, nessa idade, né, enfim, saía de lá, comprava... Não tinha preocupação na vida. Não tinha. Não tinha preocupação Não na tinha vida, os tava boletins lá. pesados, Tinha assim. os boletinhos, mas não era boletinhos que a gente pesado. dava pra pagar com Dava o que a pra gente pagar. ganhava Aham. tranquilamente. Ele me sentou num degrau e falou assim, filha, entendo. 21 anos. Não, entendo, mas assim, não é pra isso. Se quiser ficar aqui, você tem que fazer um mestrado. Você tem que
sabe? Querendo dizer, tipo, você não fez tudo isso Teu pai pra, foi um grande pra viver na mentor, né? folia, né? Teu pai foi um grande mentor. Não, meu na pai é tua vida, maravilhoso. cara. Que Meu legal. pai é maravilhoso. Não dá pra viver na folia. Tipo, se você quiser, você vai fazer um mestrado. Aí ele falou uma coisa assim pra mim. Se você se comprometer, olha que inteligente. Se você se comprometer que você vai ficar aqui mais 4 anos, eu compro um apartamento pra você. Só que eu tinha 21 anos. E a vida em Nova York, você sabe, você viveu lá. É dura. Ao mesmo tempo que é, tipo, ultra divertido, é ultra dura. Ultra dura. não As pega. pessoas, assim, passam em cima de você na rua. Mas por que é muito bom e Não, é muito Pessoa, divertido. por causa do... É, As pessoas são mais frias. não, é duro. A vida é dura. As pessoas são Para rudes. estrangeiros É. também. Principalmente para estrangeiros. Não, pra todo mundo. Pra todo mundo. É que tem Qualquer de tudo cidade quanto é muito coisa, né? grande, qualquer cidade muito grande Se é importa duro. pouco. É duro, né? É mais duro. Entendi. E aí eu pensei, nossa, 4 anos, tipo... Sei, 4 anos é muito, né? Tipo, eu já tava há bastante tempo. Eu falei, talvez não quero. Mas por que ele fez essa pergunta? Porque ele sabia que se eu pensasse em 4 anos, não era aquilo que eu ia querer da minha vida. Então foi uma maneira dele, provavelmente, ele não ia nem me comprar. Aliás, vou contar uma história engraçada. Quando eu tava no 3º colegial, eu sempre fui super, tipo, melhor aluna da classe e tal. Só que todas as pessoas badaladas da cidade não estudavam na escola que eu estudava numa outra escola. Aí, o que eu fiz? Fui lá, tirei, sei lá, 3 de química, 2 de física, 1 de matemática. E falei, ai, gente, vou repetir de ano? Vocês têm que me mudar de escola? Meu pai falou, vai lá fazer a matrícula então. Daí fui lá, fiz a matrícula toda feliz, falando, yes, dei o golpe da vida, né? Voltei pra casa com a matrícula feita, tal, feliz. Então, pai, daí na segunda-feira ele falou, mas, se você passar em tudo direto sem recuperação, eu te dou um carro. Eu fiquei pensando, Aí. Nada vem de graça. acho que melhor ter um carro do que... Porque daí no carro, se eu estudar na outra escola, eu ainda consigo passar aqui no final do dia com a galera. O pai foi te comprando e te dando conhecimento. Sabe o que ele fez? Eu passei, obviamente, direto. Ele escreveu pra mim assim, filha, desejo a você toda a felicidade do mundo. Aqui está seu carro. Um carrinho de brinquedo. Não acredito! Tá bom? Já Eu não sou acredito fã do nisso. seu pai. Tá bom? Ei, mas então você já maravilhoso. tava calejada com a casa lá do apartamento lá em Nova York. Pois é, mas assim, a gente esquece. Porque, né, ele era tão envolvente Entendi, que, tipo... Não, mas a hora que ele ouve... Que maneiro, Um carrinho cara. de mentira, assim. E esse carrinho na Foi a- época, tu ficou como? Não, o carrinho tá lá ainda guardado. Tenho ele até hoje. legal. Mas assim... Mas esse apartamento rolou lá em Nova York? Não, porque eu fui embora, né? Ah, Eu vim fazer mestrado no Brasil. entendi. E vamos lá. Mestrado E Na GV. Eu fiz GV. na GV do que daí? você fez... Eu fiz aquele mestrado profissional em administração, o MPA, que era... Porque eu já pensava, por alguma razão, Você não que conseguiu no ramo eventualmente, artístico. talvez, eu queria dar aula. Então, eu fiz um mestrado, que é um mestrado em inglês, obviamente, mas é um mestrado que é estrito sensu, eu defendi tese, porque eu tinha alguma coisa na minha cabeça, assim, que, sei lá, de repente, se um dia eu quiser dar aula, enfim. E você Já que eu chegou vou fazer Você esse- tem o DRT? Eu, na verdade, não tenho mais. Que o DRT, você... ele não devolve, demora. Entendi. Gente, que legal. Não, nunca. Eu odiei, na verdade. E aonde Você não entra gostava aqui? de fazer... Não, eu adorava fazer a escola. Porque era meio várzea, assim. Tipo, não, a escola era maravilhosa. Daí você vai Mas lá. como carreira... Daí você vai lá. Daí eu lembro, a primeira peça que a gente foi fazer no primeiro ano era Romeu e Julieta. Você não podia sair à noite. Porque no dia seguinte você tinha que falar às 5 da tarde e às 9 da noite. Daí eu falava, gente, quem que falou que isso aqui é engraçado? Ou divertido? Que é legal, que bacana, Fica que lá, interessante. de pé, falando a mesma coisa pra mesma pessoa, do mesmo jeito. Nossa, foi uma decepção. Eu falava, nossa. acho que- E aonde entrou o mercado imobiliário aí? Porque você... Então, daí eu terminei o mestrado aqui e voltei a trabalhar com meu pai. Conheci o Marcelo, meu marido, no finalzinho do mestrado, falando pra ele, não, Foi em Campinas? aqui, em São Paulo. São Paulo mesmo. Falava, não, eu vou voltar para os Estados Unidos e tal. Tipo, em um ano a gente casou, não voltamos para os Estados Unidos, e, enfim. Eu amo a E vida, aí, né? Imprevisível. exatamente. Tipo, aquelas falam, eu nunca vou casar com um brasileiro. Nunca. Graças Olha a eu Deus. aqui. Não, e graças a Deus, porque a vida é mais fácil quando a gente é mais parecido. Eu vejo as minhas amigas casadas com gringos, é mais diferente, é mais difícil. Eu namorei um gringo, sabia, Gu? Namorou o Aham. quê? Fiquei um ano com Americana? um gringo. Sério? Sério.
Eles são bem mais gentis. No sentido, assim, dependendo do homem que eu não tô tendo muitas boas experiências aqui, sabe, Mari? Sei. Então, quando eu lembro do meu ex americano, eu falo, Que legal. era legal. Que legal. Eu não tava valorizando Que algumas legal. coisas. Dá um Com tchau pra relação ele, à manda um tchau pra ele. gentileza. Manda em inglês, manda em inglês. Ai, será que eu falo nomes? Manda, já era. Não vou falar só nome. dá um tchau. See you soon, maybe. Eu concordo. Eu acho que as coisas são mais explícitas, né? As coisas são mais verdadeiras na cara. Tipo, se isso é namoro, se isso não é Sim. namoro, não é namoro. Ninguém engana ninguém. Ninguém engana ninguém. Sério? Mas o que eu vejo é que na vida, quando você tá com uma pessoa que é muito diferente de você, por exemplo, eu sempre tive babá. Eu sempre trabalhei, sempre tive babá. As minhas amigas casadas com americanos falavam assim: não, você precisa de babá. Hã? Eu vou trabalhar o dia inteiro, voltar pra casa, lavar a louça. Eles acham que a mãe não está sendo atenciosa o suficiente com criança porque tem ajuda. Então, assim, tem algumas coisas, e, gente, isso dá divórcio, né? Entendi. Sim. Porque entendi. você tá acostumada com um tipo de coisa. Então, eu acho que eu tinha um chefe em Nova York que ele falava assim pra mim: sabe qual que é o problema? A gente não assistiu o mesmo desenho animado. É muito difícil. Falando da relação dele com a esposa. A gente não assistiu o mesmo desenho animado. Caramba. E é verdade. A piada não é a mesma Eu piada. ia falar agora. Né? Eu falei, um dos motivos, cheguei pra ele e falei, viu, você não entende meme brasileiro, cara, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Eu tinha que explicar todos os memes pra ele. Caramba, cara. E aí você vai explicar, não fica tão engraçado. Aí que eu notava a diferença cultural. Eu falava, vai. Eu também já namorei também uma estrangeira, já Você acha que você acha que aqui é? Já namorei. Mas assim, o que acontece? Isso que você falou sobre o comportamento, eu não sei se é verdade. O pessoal fala muito que as crianças lá, os jovens, quando tem lá os 18 anos, tem que trabalhar. Existe uma coisa mais general, assim, de Existe. família, Existe. É tipo, eu te pago a faculdade. Daqui pra frente, amor, Nossa. se vire. Sério? Tipo, vai viver tua vida, vambora. E assim, e óbvio, eu não tô falando da Flórida, tá? A Flórida é bem diferente, até porque 60% da Flórida é latino. Então, os colombianos moram com o pai e com a mãe até 50 anos, né? Tem 7 Porsches, mas por que você mora com o papai e mamãe? Né? Entendi. Então, a Flórida é muito diferente. Mas o normal dos Estados Unidos é que a criança, quando vai pra faculdade, depois nem volta mais Nem pra casa volta. nunca mais. Terminou Daí de o lá, colegial, já sai. arruma um emprego e vem 2 vezes por ano. Caramba, que legal. Então, É bem evoluído, né, cara? A É- formação. é diferente. Cria-se pro Diferente. mundo, né? É diferente. E beleza, mercado imobiliário. Tá, eu vou Brasil. te contar. Essa história, a melhor história foi o seguinte. Eu trabalhava com logística com meu pai. Eu fui para os Estados Unidos, montei uma filial. Na verdade, nem era uma filial, era uma prestadora de serviços para a empresa dele no Brasil. E foi uma época que o Brasil estava muito complicado com a relação de importação e exportação. E não era uma coisa que era muito eletrônica. Então, era muito da cabeça de um fiscal liberar ou não liberar. Não tinha tecnologia. E não tinha, Era pouco. tinha como a gente, como tomador desse serviço, nem falar, olha, mas se deu vermelho, o canal vermelho, qual foi o motivo real? Então as coisas demoravam muito, as multas eram altíssimas e tal. Empresa de logística, você precisava disso, né? Sim, eu só fazia isso. Eu só fazia fazia todas as isso. compras nos Estados Unidos e distribuía no Brasil. E aí, eu vivi uma vida louca, porque eu trabalhava com China, com os Estados Unidos e com o Brasil, com uma criança de 1 ano, grávida da 2ª criança, assim, Nossa. e com todos esses milhões de problemas. E uma noite o Marcelo falou assim pra mim, meu cabelo caía assim, ó, pra puxar a mão caía. Que isso. Ele falou assim, senta lá na conta do seu banco, abre lá. Se você achar que tá valendo a pena, ok, mas vai lá olhar primeiro. Porque a pessoa que tá desse estado, grávida, com o cabelo caindo desse jeito, sei não, porque precisa valer muito a pena, vai lá olhar. E aí, no dia seguinte, uma amiga me convidou para entrar no mercado imobiliário. E eu fui com um monte de pé atrás, porque, né, a gente tem uma visão do mercado imobiliário de uma maneira Tem um certo preconceito. que é né? completamente diferente do que é na verdade. E eu falei, gente, Epa, isso é para mim certeza. coisa boa. Legal.
Nunca mais. Fui nesse dia, na outra semana eu já entrei pra tirar minha licença e Na foi. mesma empresa que você tá hoje? Não, empresa diferente. Não, na verdade eu comecei trabalhando numa empresa menorzinha. E rapidamente eu fui convidada pra ir pra Cerveira. Acho que depois do primeiro ano, talvez. A Cerveira, fala um pouquinho, conta da Cerveira, como que ela é na Flórida, A Cerveira, Miami, nos Estados Unidos. a Cerveira é uma das imobiliárias mais importantes do sul da Flórida, talvez a mais importante. Mas o mais legal de tudo é que a Alicia Cerveira Senior, que é a dona, ela vai fazer 94 anos agora esse ano, ela é uma pessoa que ela conta que ela é peruana, era casada com um cubano, eles moravam em Cuba, e eles saíram fugidos de Cuba. E que o último dinheiro que o Javier, esposo dela, tinha, eles eram muito ricos, né? Ele pagou champanhe pra todo mundo no avião. Ela falou, eu cheguei nos Estados Unidos sem nem um centavo. Nem um centavo. E eles foram vivendo, tipo, de ajuda de parentes e tarará, e daí quando alguém conseguia levar algum dinheiro, mas os dinheiros estavam todos bloqueados, enfim, e foram se recuperando. E ela foi vender uma propriedade dos pais dela pra conseguir tirar. Ela tava grávida e precisava pagar maternidade, uma coisa assim. E aí diz que ela viu essa senhora, tipo, entregando o contrato e tal, recebendo o cheque da comissão. E daí diz que ela pensou, quando eu crescer, quero ser que nem ela, só que com menos ruga. E ela construiu um império, né? Se pensar que uma mulher, naquela época, vinda de outro país, falando pouquíssimo inglês, né? Ela, um dia sentada, pensou, nossa, por que só Miami não tá verticalizada? Por que todos esses estados estão... Se a gente tem um influxo de dinheiro de fora muito grande. Eu tinha os cubanos, os colombianos, os venezuelanos, todo mundo fugindo e chegando no país com bastante dinheiro. E ela ligou para um incorporador em Nova York. Mentira, ligou, nem tinha telefone. Mandou uma carta. E aí um dia ele telefonou de volta num telefone e tal, e pedindo para marcar uma reunião com ela. E ela começou assim. Então foi o primeiro edifício verticalizado de Miami, foi ela que comercializou e vendeu. E de lá para hoje são... mais de 200. Enfim, é uma coisa enorme. E ela é muito respeitada na cidade. Por quê? Porque ela fez a cidade crescer muito, ela tem uma rua com o nome dela. Mas, ao mesmo tempo, é uma empresa familiar. Ela tem uma rua com o nome dela? Tem. Na frente do escritório, Alicia Cerveira. Uau! Mas lá Miami é uma cidade nova, né? Mas é gigante, né? Gigante, né? Tipo, gigante. Caramba, que legal. E ela é muito respeitada, então ela é muito respeitada tanto pelos políticos, ela é respeitada pelo Corpo de Bombeiros, ela é respeitada. E o que aconteceu? Todos esses outros incorporadores foram sempre optando por trabalhar com ela porque sabem que ela tem esse poder na cidade. Então, sabe que ela conhece quem é aquela pessoa, quem... Então, assim, é um respaldo muito bom. Ela constrói também, a empresa constrói. Não constrói, só comercializa. Só comercializa. Mas ela conhece todo mundo. E pra mim, rapidamente funcionou muito bem, porque eu saí de uma estrutura onde eu trabalhava com a minha família para entrar dentro de uma estrutura que também é familiar. Então, por mais que elas sejam muito importantes, eu tava com a Alicia, com a Senior, no dia que eu vim pro Brasil para dar essa palestra. Porque era um tema que eu tava... E eu falei, o que você falaria? Né? Porque é a sua empresa, né? Porque eles perguntavam, como a empresa faz para fomentar o desenvolvimento das mulheres, parará, tarará. Tipo, não é um assunto né? Eu não sou dona da empresa. E sentar com ela... E você vê, né, como as pessoas brilhantes continuam brilhantes. Porque e ainda hoje ela é ativa na empresa? Super, ela 94 anos? 94! Caramba, E ele? 94 anos. Ele faleceu. Ele faleceu, né? Faleceu há logo depois da pandemia. Mas ela é ativa mesmo, ela vai pra empresa. Ativa mesmo, e dá bronca em todo mundo. E ela é incrível. Cara, Outro dia a gente estava conversando e como eu sou responsável pela comunicação de português de todos os projetos, eu acabo indo em todos os projetos na reunião. Daí ela entrou, virou para uma menina e falou assim, se você não teve tempo de pentear cabelo, não devia ter vindo trabalhar.
Sério, que legal, cara. E aí todo mundo fica assim, Tá né? sempre impecável. Ela é impecável. São quantos Ela é- corretores lá na empresa, sabe? Em média? São hoje, talvez, 600, 700. 600, 700 corretores. Tá, agora a pergunta é o seguinte. Você falou por que Estados Unidos, mas por que Flórida em específico? Na verdade foi uma Foi coincidência. uma coincidência. Né? Inclusive, a última escolha da minha vida era... Na Sério? palestra eu até falo isso. Se alguém tivesse falado pra mim que eu ia ser corretor e morar na Flórida, eu nem tinha ido. Porque eu tinha morado em Nova York. Meu pai, inclusive, era a pessoa que falava, nossa, Miami é meu... Nossa. Entendi. Mas, quando a gente foi montar a empresa e tal, eu dava aula no Banco do Brasil de importação e exportação. E aí o pessoal do Banco do Brasil tinha dentro da Flórida um sistema que chamava Apex, que me ajudou na história de tirar o visto de trabalho. Então, eles falaram, você vai dar uma aulinha. Enfim, eles enalteceram um pouco as coisas que eu fazia de ensino aqui no Brasil, porque quando a gente foi num visto meu de trabalho. Que legal. E aí era na Flórida. E o Marcelo, a gente falou, eu falei, olha, acho que vai rolar mesmo e tal. Daí ele falou, então vamos lá pra eu fazer umas entrevistas. Saiu com 5 ofertas de emprego. Daí, tipo, assim, na mesma semana. Nossa, era pra ser. Tanto é que ele ainda foi antes de mim, porque eu ainda fiquei esperando o visto que eu já tinha dado a entrada, o visto de trabalho que eu já tinha dado a entrada, aí ele foi antes. Aí hoje você já tem green card. Já. Que legal. Hoje você tem Green Card. Green Card, ele é conquistado como? Depende, né? Tem algumas formas. No teu caso, foi trabalho, muito Tem tempo muitos trabalhando anos. ali naquela empresa. Na verdade nem foi, o Green Card nem foi por mim, foi pelo Marcelo, porque profissionais liberais é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque profissionais liberais, em teoria, eles te olham assim, qualquer um pode... Qual é a regra? Os Estados Unidos, para que ele precisa de um residente? Para que ele precisa de mais um residente? Alguém que some, né? Alguém que tenha qualidades específicas que não são encontradas com facilidade. Então, profissionais liberais, normalmente, Não é mais dessa não é que forma. não é que não é, é mais difícil. E tem épocas do país que você fica muitos anos tentando e tem épocas que o país está precisando. Então, não dá muito para você saber. No caso do Marcelo, como o cargo dele era muito importante, tinha muita gente embaixo, é muito mais simples você explicar. Até uma história curiosa. O cara que era par do Marcelo, ele tinha um visto O. E visto O é visto, que para tirar o green card, habilidades... como se fosse assim, habilidades extracomunais, coisas assim. Entendi. Aí um dia ele chegou no aeroporto e falou assim, você é a Shakira na outra vida? Legal. Tipo, você trabalha em banco? Como um ó? Então, assim, é umas coisas que não dá muito pra entender. Então, assim, por exemplo, você tem livros publicados, você é um médico, você faz Entendi. cirurgia de cabeça. É uma coisa muito importante. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas, mesmo cada caso sendo um caso, não é nada simples. Ah. Me né? fizeram uma pergunta. Talvez as coisas mais complicadas é você conseguir receber o green card. Me fizeram uma pergunta recentemente, o Palomita, que é sobre o movimento Brasil e Estados Unidos, que tem muitos brasileiros colocando dinheiro nos Estados Unidos, ligaram aí com a questão da política. Por que esse movimento está acontecendo principalmente Flórida, Uhum. tá? Eu Você acho acha que assim. tem uma inclinação também política aqui no Brasil? Eu acho que assim, são duas coisas separadas. Se você pegar historicamente, a dolarização de patrimônio e de capital é o salva-vidas de inúmeras gerações em inúmeros países. Né? Tem estudos que mostram que, por exemplo, se os chilenos não tivessem dolarizado parte do capital, o Chile já tinha acabado. Então, é uma necessidade, como balança comercial, de que se tenha dinheiro dolarizado para que você não tenha um problema muito sério no seu custo de oportunidade. O que é isso? As pessoas começam a ganhar menos dinheiro, o país começa a ter menos dinheiro, e na hora da troca você não consegue compensar isso. Então, é um movimento saudável das economias de que as pessoas, ou as indústrias, ou enfim, se dolarizem. Dito isso, o brasileiro é um povo que desconfiado.
né? Ele é um povo mais desconfiado. Por exemplo, o americano entra dentro de uma sala de vendas e ele não pergunta de onde eu sou, como chama minha mãe ou meu pai, ou nada. Ele tá lá, ele acredita naquele imóvel, ele assina aquele contrato, ele sai de lá, ele nem liga para um advogado, para o advogado reler aquele. Ele acredita. O brasileiro é diferente, o brasileiro é desconfiado, né? E por isso a Flórida. Porque tem muita gente, é muito simples a pessoa entender o que está escrito ali. Né? É muito simples você encontrar advogados que falam português. Tem muitos. Então, e além do que, é o estado mais feliz dos Estados Unidos, né? Então, assim, é completamente diferente você descer no aeroporto em JFK do que você descer em Miami. Em JFK, a pessoa passa com a mala em cima de você. Em Miami, fala, olá, meu amor, que linda! Eu amei Flórida. Amei. É tipo assim. Tem também um benefício também, de em relação à tributação e tudo mais, eu acho que para empresas, não tem na Flórida? Depende. Depende, né? Depende. Porque tinha um tal de incentivo, não sei se... Não, depende. A Flórida, na verdade, ela vai dando alguns incentivos, mas não só para os brasileiros. São incentivos em geral. Em geral, o estado da Flórida ali, né? o estado da Flórida e a cidade de Miami foram inteligentíssimos nesse ponto de dando benefícios fiscais, por exemplo, nos últimos 5 anos. Muito restaurante entrou por causa disso. Porque assim, olha, você vem, durante 5 anos você não paga esse tipo de imposto ou aquele. Por quê? Porque eles realmente estavam visando fomentar e melhorar a cidade. Porque até para o americano, o que faltava muito na Flórida era a cultura. Né? Falar assim, tudo ótimo, ir pra praia é uma delícia, sair à noite na balada é uma delícia, mas e aí, né? A gente quer ir no teatro, a gente quer comer em restaurante Michelin, a gente quer que não tem. Então, assim, a cidade foi em si, que foi o que, na verdade, apareceu na pandemia, porque isso já vem sendo feito há muitos anos. Pra você ter uma ideia, Miami é hoje o terceiro turismo médico do mundo. Por quê? Porque eles foram trazendo médicos especialistas para ficarem ali. Então, assim, a pessoa que opera um câncer dentro do cérebro era em Miami. A pessoa que faz uma cirurgia ótica, que é super, ultra especial, em Miami. Então, assim, a gente tem ótimos hospitais, a gente tem uma qualidade de vida para recuperação de doente maravilhoso, né? Então, assim, são várias coisas que eles foram fazendo ao longo dos anos para que realmente tivesse o crescimento tivesse um embasamento, né? Não fosse uma cidade simplesmente de oba-oba, que hoje culminou, por exemplo, do Jeff Bezos ir morar em Miami, ou o Citadel mudar o headquarters deles inteiro para Miami. Né? Então, após pandemia, o que aconteceu na pandemia? Todo mundo veio porque era o único lugar que as pessoas não estavam literalmente morrendo um em cima do outro. Por quê? Porque tem espaço, porque as coisas são mais abertas, porque a gente tem muito mais hospital do que gente que usa hospital por conta do turismo médico. E aí, quando ele se viu, uma cidade incrível, que tem tudo isso de coisa para fazer. Eu ainda pago 40% menos de imposto, porque na Flórida não existem state income tax. Então, é um imposto do estado que não se cobra na Flórida. Então, por exemplo, uma pessoa que mora em Nova York, ele vai pagar algo em torno de 30%, 40% a menos. Isso é a prestação da casa dele. E aí, ele fala, eu tô lá acordando 5 horas da manhã, andando na neve, com a pessoa passando a mala em cima de mim. Incentivos. E eu tô aqui, todo mundo sorrindo, o céu azul. Tipo, à noite, se eu quiser ir num restaurante Michelin, eu vou. Se eu quiser colocar um chinelo e ir pra praia, eu também vou. Então, assim, aí ficou muito claro, ou muito nítido, como a Flórida melhorou nesses últimos 20 anos, enfim. Nossa, mas você sabe que dá uma vontade de voltar. Ela vai descrevendo assim, eu lembro, eu falo, ai, Real, saudades. real. Muito tempo que você não Cara, vai? eu não tinha, Muito tempo. mas vira e mexe dá uma vontade, sabe? Desde aquela época que você não voltou mais. Não, e nem tinha vontade, mas ela Você chegou a ir descrevendo pra assim, eu Orlando? comecei a lembrar. Chegou a ir pra Disney? Eu não fui pra Disney, porque eu queria não ir com a minha acredito. família. Ah, Tá na minha lista ir com a minha família. Pra mim não faz sentido ir pra Disney sozinha. Deixa eu te falar, tem esse negócio aí. Existe alguma rincha de Orlando e Miami? Respirou fundo Não. aqui. Não. Opa, Eu não vem acho. da polêmica. Não, eu não acho que tem Galera, uma rixa. Corta aí, Sérgio, pra ela Empresta essa aqui. caneta. Eu vou te explicar. Aqui, Empresta ó. essa caneta, tá? Ah, Então, isso é o tamanho de um apartamento em Miami. 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 Tá. Isso é o tamanho de uma casa em Orlando. Quanto você acha que custa pra manter isso e quanto você acha que custa pra manter isso? Tá, então é mais barato manter aqui do que manter aqui pela estrutura, pelo tamanho. Sabe quanto isso custa por noite?
$250. Sabe quanto isso custa por noite? Ah. $250. Acabou. Tá explicado o que eu penso sobre Orlando. Eu acho que se você ama Disney, eu nunca vendi, tá? Mas Meu assim, sonho é ir pro Mickey, cara. Eu vou chorar. Exato. Sabe, Ah, eu tirei eu também. visto. Eu tirei visto graças a essa. Bate aqui. eu falei, gente, Ok, Eu tirei não visto adianta graças sonhar a que quer ela. ir. Cadê seu visto? Não tenho lá. Ela tem Hã? contatos? Ela me deu agência Eu lá, dei o. Ah, o cutucada, vambora. Agora eu vou ver Mickey, eu vou chorar pra caramba. Você vai? Você vai? Eu vou ver. Maio? Eu vou Que ver legal! Mickey, eu vou ver o Pateta. Eu vou chorar, vou ver a Frozen. Nossa. Frozen é da Disney também, Vai não? voltar. Eu ia Frozen é falar... da Disney, né? Frozen? Frozen, cara. Estuda antes de... Estuda antes de ir, cara. Eu ia falar voltar a ser criança, mas... Cara, não, eu vou chorar. Imagina. Eu vou chorar muito. Então, assim, eu acho que tem gente que adora a Disney, eu acho que... tarará. Agora, eu acho que como investimento imobiliário, se você tem a opção de ganhar dinheiro em Miami e pagar um hotel em Orlando, é a melhor ideia, né? Até porque a sua é tiquita. Mas daqui a pouco, eles não querem mais ir, entendeu? Entendi. Chega com 14 anos e fala, eu não quero ver Mickey, ficar em fila, pelo amor de Deus, verdade. povarada na fila. Né? E aí você tem um ativo que era por uma razão e talvez você não consiga se desvencilhar daquilo com tanta facilidade. Tá, mas em relação a valorização, você tem uma maior valorização lá na Flórida? No Flórida, não, no caso no Miami, do que O que Orlando? gera valorização? Ah, Escassez. escassez. Orlando ainda tem um monte de terreno. Miami você tem que demolir o prédio para construir outro. É tipo São Paulo. Então, assim, faz uma diferença enorme, porque é o tipo da coisa. Se você quer, você quer. Se você não quer, tem outra pessoa que vai querer. Porque não tem outro, não tem terreno, não tem... Então, Entendi. acaba que, historicamente, a valorização de Miami é bem melhor do que a de Orlando. É bem maior do que de Orlando. E Agora, tem gente que adora, né? Enfim, tem gente que adora tudo. Graças a Deus, hoje em dia, ter opções é maravilhoso. E agora o trem, a gente tem o trem de Miami para Orlando. Olha, não sabia. Então, assim, quanto tempo? lendo seu livro, tomando um drink, trabalhando no computador, em 4 horas e meia você tá lá. que Você não tem que ir dirigindo, porque legal. é uma viagem longa, numa estrada meio chata, que é tipo Entendi. uma coisa só. Então, Que legal isso daí. então Tem agora com o trem direto. ficou maravilhoso. Acho que é recente essa questão do trem. Acho que cheguei a ver alguma coisa sobre. O trem já tá pronto há algum tempo, mas ele ia até West Palm Beach só. Isso. E agora, sei lá, talvez nem um ano, Nem um ano, talvez. tem Não, pouco acho que tempo. não tem um ano. Eu vi É. num vídeo. Tá, e quem é esse comprador de Miami? É todo o mundo que compra Miami? Quem é esse camarada que tá pensando em comprar o perfil dessa pessoa? Alguém que já teve contato? Alguém que nunca teve contato? Explica um pouco pra gente. Até a pandemia, a gente tinha 80% internacional e 15% de americanos. Hoje em dia, a gente tem muito americano comprando Miami. Olha, Tá. E por isso as coisas também ficaram um pouco mais escassas. Porque dinheiro nos Estados Unidos não é um problema, né? As pessoas foram criadas para fazer dívidas para aumentar capital. Então ninguém tem medo de fazer empréstimo. Os financiamentos são simples. Então foi um movimento grande de influxo de dinheiro dentro da cidade. O comprador internacional nunca saiu. Especialmente aquele comprador que, obviamente, se preocupa em dolarizar capital. Então, por exemplo, se você pega um cara que é muito bem investido, então ele investe na bolsa, uma parte do dinheiro dele está sempre em ativo fixo. Então, ele é uma pessoa que sempre vai ter imóveis. E aí ele começa a comparar o rendimento de um apartamento em São Paulo com o rendimento de um apartamento em Miami. Aí ele pensa, puxa, em Miami eu ainda consigo ter acesso a um dinheiro que talvez no Brasil eu não teria. Porque os juros é muito mais baixo. Os juros é mais baixo, né? Os juros nos Estados Unidos agora está altíssimo. As pessoas estão cortando os pulsos. Não conseguem nem pensar. É 6% ao ano. Caramba! Né? E o Fed já sinalizou, vai baixar. Porque realmente os americanos estão bem nervosos com isso. Mas o pessoal que Mas pra cá, cá, tá. eu falo, gente, Vambora. qual que é o melhor jeito de você ficar milionário? É você usar o dinheiro que não é o seu. é verdade. Então, você tem acesso a um dinheiro que é muito simples, né? Sendo um investidor
internacional. E- Você sabe que uma coisa que eu nunca entendi é a parada do mortgage. Uhum. O que é isso, Mari? É o financiamento. É o financiamento É. mesmo. E eu lembro que eu fiquei na casa de uma família que ele falava que a gente vai ter que sair da Califórnia depois que aposentar. Por causa do mortgage. Tem algum... Na verdade, não. Na verdade, é porque os impostos na Califórnia, como em Nova York, são mais altos. Tem imposto de herança, tem alguns outros impostos que são mais altos. O mortgage, não. Não. O mortgage, na verdade, os juros não é muito diferente entre os estados. Mas é que tinha diferença. quando a pessoa começa a colocar no papel, ela aposentou e já não tem mais aquele influxo de dinheiro entrando, não faz sentido você pagar tudo isso de imposto. E aí eles pedem a Entendi. residência para outros estados. E a Flórida é muito famosa até pelo tempo, né? Pela qualidade, Sim. por Ela ser mais falou- calor, enfim, é uma vida mais fácil para quando você já tá mais velho. ele falou, não faz sentido. A gente trabalha no melhor estado dos Estados Unidos, teoricamente, né? Depois de Flórida. E aí não pode viver nele depois que... Você falou que- depois de Flórida por quê? Só porque ela tá aqui? porque ela falou que é o mais feliz, né? Ah, tá mais feliz, entendi. Não, e hoje em dia a Califórnia tá tendo muito problema, né, gente? Nossa, a Califórnia tá Eu caótica, tenho uma né? amiga que mora na Califórnia e, assim, são coisas que eu não acredito. Tá muito. Essa questão da Tá segurança, da política Você sabe ali, que né? agora eles colocaram em todas as vitrines de lojas mais simples, tudo na vitrine custa $900. Só pra poder... Não, porque até $900 pode roubar. Eu sei. É, E isso aí os a galera vídeos não... são surreais. Só que aí as pessoas, né, A enfim. galera não sabe disso. Então, assim, até $900, né? A pessoa pode entrar, roubar, o segurança não faz nada. A minha amiga, ela estaciona o carro com os vidros todos abertos, a mala aberta, porque para poder provar que não tem nada dentro do carro. É assim que é estacionado os carros na Califórnia. Tudo aberto. Porque senão a galera quebra vidro. É uma loucura. Tá uma... E é política, né? Infelizmente, né? E a gente parte do princípio que você vai morar nos Estados Unidos para ter segurança, né? Eu acho que a primeira coisa É a que primeira. todo mundo pensa quando toma a decisão de mudar de país é a segurança, né? Mas se eu sou um brasileiro que eu tô ali, cara, vejo esse negócio lá, eu pego um menino desse. Eu pego, aí eu vou ser preso. Aí eu vou ser preso, Você né? faz justiça com as Eu próprias faço mãos? justiça, cara. O cara tá lá roubando, todo mundo vendo. Olha, na eu fila pego da esse na, cara e vou bater. na vou fila dar da uma Disney espancada você não nele. pode nem gritar com a Maria Alice, Não nem pode? dar um beliscãozinho, Jura? não. Ah, não. Minha filha vai levar uns tapinhas. Não pode não, desculpa. Isso é errado. Mickey, I'm so sorry. Pô, eu apanhei pelado de cinto no chuveiro, E tá aí amigo. normalzão, né? Normalzão. Dei certo na vida. Irmão, eu apanhava e quanto mais eu chorava, mais Mais eu apanhava. apanhava, porque a minha mãe falava o seguinte: você vai parar de apanhar quando você parar de chorar. A matemática, a conta não tá fechando, mamãe. E vambora. E peladinho, tadinho. Nossa, Fiquei triste, Palomita. que dó. Triste. Tenho dó. Qual que é um fluxo aí? Vamos falar aí sobre, ainda mais entrando agora sobre o produto. Uma entrada, até mesmo, a gente tem muitos corretores que estão nos ouvindo, nos assistindo, e esse corretor, então, ele consegue vender Flórida, Miami, né? O corretor brasileiro Corretor consegue brasileiro. vender os Estados Unidos todo. Os Estados Unidos Não é só a todo. Flórida, Miami. Então, É os Estados Unidos todo. Existe essa lei que quando ele é credenciado no país de origem dele, ele pode indicar clientes para comprar nos Estados Unidos todo. Ponto. perfeito, ponto. E assim, para ser mais atrativo até para esse corretor, entrar em contato com você, Mari, qual que seria um imóvel aí meio que de entrada? Vamos voltar um pouquinho. Tá. Qual que é a minha diferença? Porque fazer parcerias entre corretores brasileiros e corretores americanos é uma prática bastante comum. Tem muito corretor que Fácil. faz parceria. Algo Todo mundo fácil. faz. Eu te Aham. mando um cliente, a gente faz uma parceria. Aham. Qual é o meu diferencial? Eu trabalho dentro de lançamento. Quando você trabalha dentro de lançamento, eu sou remunerada pelo incorporador. E por essa razão, a comissão para o corretor do Brasil fica maior. Qual a comissão pro corretor? A comissão para lançamento normalmente é algo em torno de 4 a 6%. 4 a 6%. Produtos prontos normalmente é 6%. Então, daí seriam 3 para o corretor do imóvel, 3 para o corretor do comprador. E aí a parceria fica 1,5 para cada um. Perfeito, normal, tradicional. É o que eu falo. Eu, trabalhando dentro de lançamento, aprendi a duras custas no começo, porque eu vinha de um mercado ultra aquecido, que eu ganhava muito dinheiro, para no dia seguinte não ter nenhum brasileiro comprando.
Eu rapidamente falei, como é que eu vou resolver? O Marcelo já vinha falando pra mim, olha o dólar, olha, os clientes vão sumir. E eu achando que, tipo, não, vou nadar nos mares do sul. Vambora, os dólares. É. Quando, nos últimos 6 meses, antes de realmente todo mundo sumir, eu fui pedir pra trabalhar em lançamento e dei uma sorte enorme, porque meu ano anterior tinha sido incrível. Porque a primeira coisa que eles perguntam é quanto você vendeu ano passado. Porque senão você não entra. Você não vai entrar. Tipo, oi, venha trabalhar no Aston Martin, você é quem? João ninguém. Quando você vendeu ano passado 200 mil dólares, filha, tchau. Tipo, Já era. Uau. então, eu dei muita sorte porque eu tinha números muito bons e fui para lançamento. Porque eu comecei a notar que eu precisava abrir a minha gama de clientes, porque viver só dos brasileiros eu ia morrer de fome. Todos os produtos prontos, você consegue fazer essa venda. Então, por exemplo, você é meu cliente e existe esse imóvel, eu trago para você comprar esse imóvel, 3% fica para o corretor do imóvel e 3% para mim. Então, eu vim de um mercado ganhando bastante dinheiro. Quando você entra em lançamento, é 1%. Então, você faz lá 70 vezes mais o trabalho. Porque você concorda que você trouxe seu cliente lá, você foi tomar café e eu, Mariana, fiquei lá explicando, mostrando, fazendo, nananã. E eu lembro a primeira vez, eu cheguei em casa com o Jack, o Marcelo falou que você tá chorando, eu falei, olha o valor. Ele falou, amor, é muito melhor 1% de 100 do que 100% uma vez. É verdade. Né? O negócio é quantidade. É aumentar. Aumentar. Você consegue aumentar. Que é isso que eu falo pros brasileiros. Eu não tô vendendo um curso porque eu vou ganhar dinheiro vendendo curso. Gente, eu vendo dinheiro vendendo apartamento. É assim que eu ganho dinheiro. Que legal. E quanto mais as pessoas souberem que elas podem vender, e quanto mais clientes eles me trouxerem, porque eu sou assistente dele lá. Uau. Eu vou fazer tudo. Mas vamos lá. O cara, ele ganha. Pra ele, lançamento. Eu sou o corretor. Eu consigo ganhar 4 a 6 ou eu divido esse valor com você? Não. Você não divide nada comigo. Tá. 4 Nos a meus 6. lançamentos, tá? Não é em todos. Nos da Cerveira. No da Cerveira. Sim. Então você ganha lá teu 1%, Sim. você ganha lá teu dinheiro. O meu que teu seja ao meu combinado lado, lá, os teus 10%, não tem problema. 10%. Mais meus bônus e mais as minhas. Bônus, as viagens. As minhas joias. Chanel, Escolas da minha filha. exato. Mari, você sabia que aqui eu tô ganhando R$20 por entrevista. Sabe quanto ela ganha E aí aqui? ele me deu almoço agora. Eu Que dei o almoço. fofo. Fofo. Não deu vale transporte também, bem? Não. E outra coisa, ela veio dirigindo de Piracicaba pra cá. Ela falou assim, Gustavo, ela mandou uma mensagem, Gustavo. 5 horas da manhã. Você vai pagar minha gasolina? Eu falei, poxa, não, cara, você tem que tirar dos teus 20 por episódio. Vamos fazer o seguinte, vamos ser produtivo. Se a gente faz 10 episódios hoje, você vai ganhar 200 contos. Olha só, pensa pelo lado positivo. Lógico, não é quanto mesmo? mais, melhor. Quanto mais, melhor. Então, é essa mesma mentalidade Exato. sua. Na verdade, eu aprendi da Mari. Então, esses R$20 que eu tô querendo diminuir pra 10, Que ele já tá olhando agora, tá achando que ficar. Ele tá fez a fazendo isso conta. publicamente pra É que, não na verdade, questionar. na hora que ele falou 20, falou vai ter 10, ele fez a conta, falou, ixi, eu tô pagando. Não, e outra coisa, ela é famosinha. Faz publi pode falar? Pra Cheetos. Qual outra coisa? Coca-Cola. Eu acho que ela que devia te pagar. Você não tá Tô noção. achando que essa matemática não tá Se eu muito te contar que inteligente. nessa matemática eu que tô trabalhando pra ela. Exatamente. tipo isso. Mas, Tipo isso. Mas como que seria um apartamento de entrada ali, o valor? então, obviamente, Uhum. temos tudo. Temos tudo. Temos tudo. Temos apartamento de 70 mil dólares? Temos. Recomendo esse apartamento? Não recomendo. O que eu recomendo? Conheço muito bem a cidade. Conheço a cidade como a palma da minha mão. Eu sei todas as esquinas da cidade. Eu sei todos os nomes dos prédios. Todo mundo fala, Mariana, eu chego antes em todos os lugares e falo, gente, vocês não entenderam essa Mas isso cidade é muito ainda. bom, né? Eu conheço muito, muito. Por quê? Porque quando eu passei para lançamento, você começa a entender um pouco como esses preços são formados. Como é que o preço é formado? O preço, primeiro, nos Estados Unidos, é formado pelo comparável. Então, por que alguém vai comprar alguma coisa no mesmo bairro, com a mesma qualidade, por um preço maior? Ele não vai. Ele não vai. Então, o terreno tem que ser comprado por um preço X, para que o custo de construção seja Y, para que o custo de marketing seja Z, para que dividido dentro daqueles apartamentos o valor do metro quadrado seja Y. Então, a conta é ao contrário. A conta começa do preço de mercado. Nossa, parece muito mais inteligente. Portanto, as coisas que eu recomendo são normalmente coisas que fazem sentido.
né? São coisas que eu vi quanto ele pagou no terreno, eu sei quanta margem esse incorporador tem, eu sei quantos outros empreendimentos ele já entregou. Por quê? Porque eu acho que uma pessoa não precisa tomar riscos desnecessários. Ah, tá bom, mas eu quero comprar um apartamento assim, porque, tipo, eu não tô preocupada se vou ter valorização, eu não tô preocupada. Ok, você não tá preocupado com nada disso? Eu tenho coisa para te apresentar. Mas eu parto do princípio que eu quero que o meu cliente daqui a 4 anos compre de novo comigo. Como eu tenho cliente que fala, Mariana, tipo, se você me mandar eu comprar aquela mesa ali, ó, que nem tem nada a ver com o mercado imobiliário, eu compro, porque, tipo, deu certo, né? De novo, meu pai sempre falou, a gente na vida só tem um sobrenome. Eu me preocupo muito, muito mais do que eu deveria me preocupar. Eu já tive casos de clientes que queriam comprar naquele lugar, queriam. Eu cheguei a falar, se for pra comprar aqui, não vai ser comigo. Eu não vou levar isso nas minhas costas. A gente tava falando, acho que há pouco tempo, agora não sei se foi no episódio do Mika, né? Que foi na semana retrasada, né? Porque... Olha, a gente ia passar essa sem expor, que foi gravado tudo no mesmo dia. É fofoca. Agora Não, conta. Eu ia passar esse episódio sem expor, que ela tá trocando os looks dela a cada episódio pra poder dar uma... entendi a semana passada. Entendi. Mas eu vou lá e estrago tudo, mano. Entendi. Eu tenho que aprender essas coisas. Todos esses episódios você fez exposed, mas agora até troquei o brinco. E fez rabo. Exato. E assim, a gente tava falando exatamente sobre se você é o Mark Zuckerman, por exemplo, você ia estar com a mesma roupa e nem trocado o rabo e nem o brinco. Veja, foi almoçar com Exato. tudo. E assim, a gente tava falando exatamente sobre isso. Uma corretora de Trancoso, ela falou o seguinte, quando o cliente manda o link de casa pra ela, e se ela vê que não é uma boa oportunidade, ela fala não pro cliente, fala não é legal pra você, e vambora, ela se posiciona. Foi o que o Mika falou do cliente fiel, né? Prefere ter 10 fiéis do que 100 que comprou uma vez só por números. Acabou. Assim, e é claro, a decisão é sempre do cliente, mas tem algumas pessoas que você tem uma proximidade que você pode falar e falar, olha... Não compra isso não. Ou se você quiser mesmo, porque, tá bom, eu quero. É o meu sonho da minha vida, é isso. Vambora, então, mas assim, eu não vou ter isso nas minhas costas. Eu não vou negar de vender, Você entendeu o que historicamente aconteceu aqui? Total. Você entendeu qual a chance de historicamente isso voltar a acontecer aqui? Conhecendo a cidade, isso é até legal para todos os corretores. Eu falo, a primeira coisa, Conhecer a cidade. seu mercado. Mercado, verdade. Conheça seu mercado. Conheça profundamente seu mercado. Porque se você não conhecer seu mercado, você não consegue vender. Porque você não vai passar a confiança que você precisa quando você estiver de frente para o cliente. São Paulo está tendo muito movimento aí, já tem um tempo de short day, né? Desse trabalho aí de estúdios. E lá a gente tem essa opção de estúdio também em Miami? Qual que é o valor médio, assim? Então, nos produtos que eu confio, nos bairros que eu recomendo, começam em $450 mil. $450 mil. Veja, que você tem que dar até as chaves metade. Até as chaves metade, normalmente é 3 anos? Depende do tamanho do projeto. Média. O Aston Martin, por exemplo, foram 8. O The Avenue que a gente vai entregar agora foi 1 ano e meio. Né? Nossa, 1 ano e meio. Um edifício de 66 andares versus um edifício de Média 7 andares. 2 anos? 2 anos? Depende. Muito. Normalmente 4, vai. Normalmente 4. Porque os empreendimentos em Miami, normalmente, são mais de 200 unidades. Tá, então aqui numa ele média, tem, $225 mil que ele tem que acertar durante a obra. Exato. Qual que é, em média, só pra gente trazer uma clareza total aqui no nosso podcast, de captação aqui, de entrada, nesses... É 10% de entrada. 10% de ato ali. Que na verdade, esses 10%... A captação é metade, 50%. Mas esses 10% não vão para o incorporador, ele fica, é um depósito de segurança. Então, inclusive, se o incorporador, num período, quando a gente começa a vender, a gente chama de friends and family. Então, é como se assim, a gente não vai marketear isso para o mundo todo, a gente primeiro vai oferecer para os nossos. Então, quando esses clientes entram nesse friends and family e fazem esse depósito de 10%, o incorporador, eu não sei essa palavra, não lembro em português, at his own discretion, tipo, na decisão dele, ele pode decidir não caminhar. Por quê? Porque ele testa como os amigos e família aceitaram aquele produto. Legal, cara. Caraca.
Isso é muito legal. E aí ele devolve o dinheiro. Então esse dinheiro, os 10% nunca podem ser usados para Se construção. não deu certo esse trabalho de marketing ali, de captação... Do perto. Do perto. Do Se- perto ele ele falou assim, ele não, pode cara, falar, peraí, se não- não deu no perto, talvez não vá bom. Não vou, daí vou devolver. E tem prazo pra isso? Normalmente sim, normalmente são 60 dias. 60 de Mas é legal. contratual. 10% e aí depois Daí depois vem... os 10% é quando faz o ground break, né? Quando o edifício sai do solo. Daí depois os outros 10% normalmente no cliente do andar. São fases. No andar do Do cliente. E assim por diante até completar os 50. E nos 50 o cliente financia esse saldo. Aí, mas eu sou brasileira, eu posso financiar. Veja, para o banco, num mercado onde os números são comparáveis, se você já pagou 50% e ele vai ter, e se você parar de pagar, ele vai ter como um bem um valor de 100% que ele sabe naquele mercado ele vende pelo comparável, qual é o risco do cliente? Zero. Do banco, na Do verdade. banco. Né? Zero. Zero. Então, o banco ele vai pedir, obviamente, alguma informação sua de imposto de renda e tal, mas assim, não tem muito risco ali, né? Não é que ele vai virar sua vida de ponta cabeça, não vai querer saber quantos carros você tem, quanto custa a escola dos seus filhos. Então, com isso, você não é um bicho de 7 cabeças financiar nos Estados Unidos? Não, é zero bicho de 7 cabeças. Zero. Zero. Inclusive, hoje em dia, a gente tem empresas... Como é que funcionam os bancos? Como que o banco ganha dinheiro? Vou comprar online. Bora? Olha, Posso mandar o contrato agora pra você assinar? Olha Mari, que eu eu ia sou perguntar, um pouco... South Miami ou North Miami? Não tem diferença de... Eu, entre South e North, eu fico com South, mas hoje em dia é muito mais Brickell. Que É é muito isso? mais Eu tô- downtown. Ah, é? É. Essa parte de estúdios agora É. é tudo downtown, não é praia. O South é praia, né? A praia não é mais Não, praia. East. East. É. Ah, e South? South é Coconut Grove, South Miami. Ah, eu acho que E eu fui North é downtown. North Miami Beach, Sunny Isle. Ah, região ali, região. né? Ei, vai dar certo, hein? Winwood fica onde lá? Winwood. Tô comprando tudo. Winwood fica do lado de downtown. Downtown. Eu fui downtown e East. Eu Não, achei se que eu praia, compro- praia era só... Ei, South. Mariana, se eu compro apartamento em Miami, eu fico muito metido aí. Aí esquece. Agora, se você comprar Aí comigo, esquece. você fica melhor ainda. Já te faço o contrato, já deixo pronto. Te mando pelo telefone pra você assinar. É mesmo, um negócio chique assim? É. Não, nesse ano vai sair. Ó, eu vou me comprometer aqui, nesse ano vai sair. E olha, me e a gente vai fazer. comprometer. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um episódio Ah, de todos os passos, de como foi a compra. O que ele foi uma olhar, legal, cara. quais decisões ele tomou entre uma coisa e a outra Olha, e uma por quê. série. Uma série. Por Tá certo. episódios. Eu me comprometo nesse ano. Olha as coisas que eu falo. Pode aqui. chamar ele de Will Smith de Olha, posso falar Miami. uma coisa? Will Smith Talvez de não, Miami. talvez não deveria falar, mas depois entra no meu Instagram e vê um post que eu fiz de uma incorporação que chama Domus Park, que é na Brickell, que o incorporador é brasileiro, o incorporador contando por que ele criou esse projeto. Tipo, eu acho que esse projeto agora, gente, todos são ótimos e tal, mas como esse modelo de mini estúdios e tal, ele começa contando assim, ele sempre trabalhou em hotelaria, na Rede Accor e tal. E ele falou, eu sempre achei a hotelaria, tipo, meio táxi. E eu queria fazer uma coisa, tipo, meio Uber. Ele tem um sistema de controle dessas unidades. Ele tá naquele Bonvoy, né? Naquela rede Bonvoy dos Estados Unidos, que as pessoas acabam optando por alugar, porque esse Bonvoy dá muitos pontos. E as pessoas vivem de ponto. Na verdade, assim, a vida da pessoa... O Gustavo perguntou, como que compra passagem barata? Não é assim. Eu perguntei mesmo. Passagem a Dá gente dá uma compra dica aí de quantos passagem mais pontos você vai ganhar. Não é porque é barato, porque Entendi. a vida é sobre pontos. É sobre pontos. É sobre pontos. Mas ele tem todo um sistema de análise. Por exemplo, até se você falar assim, eu prefiro não alugar na quinta-feira, porque se eu alugar sexta, sábado e domingo, o sistema te dá esse estudo. O seu lucro vai ser maior. Então, é muito legal. Depois olha lá. Legal. É muito legal. Fora que vai ser lindo. E é na Brickell. A Brickell hoje é o bairro onde as pessoas mais procuram. Por quê? Porque você tá muito no meio da cidade. A verdade é que ninguém vai na praia, tá, gente? A verdade seja dita. Ninguém vai pra praia. Todo mundo tem barco. Eu morava na cidade de praia, eu não ia pra praia. Todo mundo tem barco, todo mundo sai de barco. Mas ninguém vai pra praia. E o barco é ali em Key Biscayne, que é tipo 15 minutos de bicicleta da Brickell.
Então, a Brickell é uma região onde tem todos os bancos, é uma região que tem muito jovem, é muito bonito porque tá envolto de água, então você tem a água, né? Você não tem praia para nadar, mas você tem a água e tal. O Brickell City Center, que hoje em dia tipo, é o shopping mais bacana, os restaurantes e tal, e você faz tudo a pé. Então, Miami é uma cidade grande, que tem trânsito, então imagina você, é como uma mini Manhattan, sem neve, sem chuva e sem ninguém te empurrar na Ai, rua. E o clima perfeito, eu amo Que calor. bacana, mano. Então é muito legal. E como que é a questão da valorização lá? Claro que, obviamente, depende, tem os seus variáveis, né? Mas como que é uma valorização aí de um produto como esse? A grande vantagem do estado da Flórida é que você, dentro do site que chama miamidade.gov, você consegue, você mesmo, qualquer pessoa, você entra lá, colocar um endereço e puxar por quanto um apartamento foi vendido e por quanto ele foi revendido. Cara, isso que falta no Brasil. Então, essa informação que eu vou te dar não é porque eu disse ou darará. É uma informação, no meu Pública. sistema, eu puxo num segundo. Uma informação né? pública ali. Mas se você quiser falar, talvez a Mariana não está falando a verdade, você mesmo pode puxar essa informação. Todos os projetos médios, eu não estou falando trophy assets, tá? Não estou falando, tipo, a penthouse do Aston Martin, porque a penthouse do Aston Martin vai quadruplicar de preço, porque é um ativo único. Que quando a pessoa quiser, imagine que não existe restrição no mundo dessas pessoas, um vai dar 59, o outro fala, dou 90 milhões. Eu tenho amiga que vendeu lá. A Regiane, aqui de São Paulo, ela vendeu uma unidade lá. É aquele mesmo prédio que o Pedro Melo fez Ah, não, né? Qual é aquele O prédio? Aston era que eu trabalhava. Ah, tá. Qual é o prédio que ele fez o material lá? Acho que é aquele de Sunny Isles, né? Ah, não sei. Foi o Bentley. mesmo prédio. Pensei que era. Entendi. Então, assim, quando você pega trophy assets, quando você pega coisas muito, muito, muito únicas, a valorização é muito maior. Mas se você entrar na valorização, por exemplo, do bond na Brickell, que foi talvez a 16 que a gente vendeu esse projeto, foi tipo a primeira nova leva dos empreendimentos de Miami. Por quê? Porque Miami é uma cidade que tinha empreendimentos muito antigos. E ficou, em 2007 teve a crise, foi enfim, a crise dos Estados Unidos, a crise financeira, então pouco acesso a dinheiro e tal. Então o bond foi da primeira leva. Se você pegar o valor que esses clientes pagaram num estúdio no bond, que na época era $285 mil, hoje ele vale 500. Caramba. Então, assim, é alguma coisa entre 15% e 20% de valorização. E, de novo, isso tudo pode ser checado dentro do site e olhado ali dentro. A galera lá tem grana. A verdade é que o que é ter grana? Boa ter- pergunta. Palomita, o que é ter grana para a Palomita? O que é ter grana? Eu não sei porque eu senti que tem uma vibe assim em Miami, sabe? Meio luxo. A galera luxa, como diria a esposa do Mikael lá. Estilo a noiva do Dubai, Você já né? imaginou que você nasceu numa família simples? Que seu pai tinha um trabalho simples e a sua mãe era professora. Quando você tem 17 anos, no seu cartão de crédito já tem um limite de $25 mil. Caramba. E nesses $25 mil não existe juros. Ou seja, se você pagar o mínimo dele, que deve ser 90, tá tudo ok. Gente. Então, a concepção que a gente tem de dinheiro não é a concepção que eles têm de dinheiro. Eu fui essa semana, tem as meninas vão amar. Tem um shopping no centro da cidade onde tem os melhores diamantes e tal, e os caras são ultra negociadores. Aí, onde você acha que eu vou comprar joia? Eu vou lá, porque eu deixo todo mundo louco. Aí o Mari fala, leva esse brinco, Mariana, mas sai da minha frente. Ela tenta vender Não, e eu já Vender falo, a joia olha... pra ela. Mariana é a mais... Não, e aí Isso eu ainda aí, falo, cara. e olha, se você me mandar cliente, eu ainda te dou comissão, hein? Não esquece. Eu vou largando o cartão, eu deixo eles muito loucos. vendedora. Mas é chocante. Chocante. E ó, que eu tô acostumada a ver dinheiro, gente. A pessoa entra lá e compra um relógio De de diamantes. $30 mil, Oh. $40 mil, $50 mil. E fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Por isso, porque a concepção do dinheiro é completamente diferente da nossa. E isso dilata tua mente, né? Dilatou tua mente, com certeza, tua visão. Não, sobre... e a verdade não é isso. A economia dos Estados Unidos, quando eu morava em Nova York, a gente gastava dinheiro, mas não era assim que... Tá. As minhas amigas gringas, que faziam a mesma coisa que eu, tipo, gastavam assim, tá. E eu falava, gente, mas de onde vocês estão tirando esse dinheiro todo? Que eu não Que tô tá vendo vocês acontecendo? ganharem. Vocês estão fazendo alguma coisa extra no final de semana? Tipo... Conta mais, conta mais. Exato. Não, simplesmente gasta lá no cartão, um dia paga. Que dia é esse? Eu não ia nem conseguir dormir à noite se eu tivesse que imaginar que eu tenho uma coisa dessa. Nossa, nem fale. Não, um dia paga. A gente fomenta a economia. Então, eles são A educados. economia não para com ela. Não, eles são educados Não fomentando a para. economia, entendeu? Daí ele chega lá na loja de Que relógio, vida boa, não tira. Nossa, Vai tirando aquele... Aqui, ó. Vamos pra Relógio Miami. de Aquele, diamante, aquele imagina. bolo de dinheiro assim, ó. Congelado. Tipo, assim, eu cheguei na casa dessa minha amiga e Dinheiro falei assim, vivo. Valéria, eu tô até tonta. Porque eu acho que eu nunca tinha visto. Eu já vi cheque. Aliás, dinheiro. adoro ver cheque. Adoro escrever contrato. 21 milhões, Aqui não tem mais esse negócio de 987, cheque. 600 mil. Aqui não tem mais cheque, não. Nos Estados Unidos tem, todo mundo adora um cheque. Inclusive, sabe quando você paga a sua conta de luz da sua casa? Cheque? Faz um cheque, põe no correio e paga. No correio. Seu imposto de renda? Você faz o cheque? Um cheque. Mas não pode Põe no passar. correio, ora. Ó, Eu, do jeito que eu sou medrosa, eu oro. Porque vai que alguém rouba aquele Não, cheque. olha o pensamento do brasileiro. Aí eu vou ter Eu tô que... pensando assim, será que eu não passar dos correios pegando, abrindo ali, dando uma de carteiro? Não, então, mas eu normalmente, quando eu vou pagar imposto, tipo, eu vou no BPS, eu falo 3 vezes selo, 9 vezes tracking, porque vai que alguém pega o meu cheque e eu tenho que pagar imposto de novo? E convenhamos, pago 40% de imposto de tudo que eu ganho. Caramba. Mas você não falou que o imposto lá é diferente? Então, mas pensa o resto. É que depende A tudo de diferença- quanto você ganha, Depende enfim, do que whatever. você ganha. A diferença é que você vê isso no seu dia a dia, né? Caramba. O imposto sendo aplicado na Ô, segurança, né? Ô, Mari, agora saindo... Cara, eu tô me amarrando nesse bate-papo porque você... Ela é menina boa, né? Ah, boa, a sim, Mari achei, é- achei. A Mari é nível... Não, Mari, agora é uma pergunta assim, ó. Por exemplo, se me der a louco um dia que eu sou sagitariana, eu gosto de viajar. Adoro sagitariano. E aí, se eu quiser um dia ficar alguns meses nos Estados Unidos de novo e alugar um estúdiozinho pra mim, solteira, não precisa ser nada muito luxuoso, mas um lugar legal. Caro, né? Entendi, vou colocar aqui, ó. Caro. Caro. Sabe por quê? Isso é uma coisa importante pra quem quer comprar, porque o aluguel é maravilhoso. Um estúdio custa $3.000. Caramba, 3 Uhum. mil 3 mil dólares a dólares? diária? Nossa, eu achei que era mais Não, barato. não a diária, é um mês. Ah, um Um mês. mês. A diária é 250, eu já tinha falado antes. Ah, diária Ela falou 250. alguns meses, ela não falou alguns É, dias. alguns meses. Ah, então você vai pagar Um 3 mil estúdio, dólares. mas é bastante. É, porque normalmente aqui também no Brasil isso é 3, é 4 mil reais. Em São Paulo da vida, um estúdio também. Claro que lá em dólar, né, é um pouquinho diferente do que... Um pouquinho mais É caro. 5 vezes diferente do Hoje que... em Só dia, queria ganhar em dólar, hoje em né? dia, o retorno dos investimentos, desses investimentos que você compra, que você usa enquanto você tá e você deixa pra alugar, são maravilhosos por causa disso, porque os preços ficaram muito caros. Então o cara ganha realmente Ganha? ali. Não, realmente. Tanto no aluguel fixo, Aham. diária, ele ganha Aham. ali o teu... Agora, saindo de produto, acho que deu muita clareza pra galera aqui. Eu quero sobre Mari, em relação a... Mari, tirando você como profissional corretora, você como mãe, esposa, quem é a Mariana Lima? Nossa. Caramba, agora que pergunta, Do né? Neida, do É Neida. que eu vi Eu isso ia em falar- algum podcast, eu falei, vou fazer. Não, Eu- e a- Meu sonho é Tava fazer segurando isso. essa pergunta Yes. 3 podcasts não, já. e a primeira coisa que veio na minha cabeça, tipo, nem sei se eu deveria falar, mas sei lá. Você sabe o que Do nada, né? eu hoje, Profundo. eu contando um pouquinho da onde eu venho, a minha mãe e a minha irmã trabalham com energia, são até famosas e tal, e tal, e tal. E eu, há uns 4 anos, eu estudo um médico que chama Dr. Joe Dispenza, que ele fala sobre o que somos. E nós somos um resultado de tudo que pensamos. Então, quando você me perguntou quem é a Mariana, eu me veio à cabeça assim, tipo, o que eu penso com frequência, quais são os pensamentos que povoam a minha cabeça, né? E, obviamente, a minha família tá em primeiro lugar,
Sendo que eu tenho dentro de mim uma coisa egoísta, porque eu sei que se eu não estou absolutamente feliz, eu sou uma pessoa que eu preciso estar muito ocupada. Tipo, ocupada na minha cabeça. Eu não vou fazer ninguém. Eu vou fazer a vida dos outros miserável. Por isso que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, fazer muita ginástica, porque essa sou eu. E as pessoas têm que me entender, porque senão, né? Enfim. Então A energia tem que vazar pra algum lugar. Então, assim, eu sim me preocupo bastante comigo. Eu sempre, mesmo as meninas pequenininhas e nananã, eu sempre dei um jeito de achar um horário pra fazer as minhas coisas. Mas eu acho que hoje, eu sou muito a realização dos meus sonhos. Eu sonhei com esse lugar muito, né? E batalhei pra estar nesse lugar que eu tô hoje. Porque eu acredito piamente que se a gente acredita e se a gente muda a nossa personalidade pra fazer com que aquilo seja possível, porque não tem jeito de você fazer diferente se você não se mudar. Falar, eu adoraria vender 59 milhões no Aston Martin. Ué, você sentou lá algum final de semana? Não, então é difícil, né? A gente tem que fazer, os nossos pensamentos têm que se tornar realidade, mas a gente tem que mudar a nossa personalidade para que a gente esteja dentro daqueles lugares. Então, eu acho assim, eu hoje, perto de fazer 50 anos, sou tudo que o meu pensamento sonhou e talvez um pouco mais. Porque eu acreditei, eu pensei, fui, fiz, aguentei, dei conta, fiquei, fui resiliente, né? Porque muita gente vai e não fica. Porque todo mundo fala, essa profissão de corretor é muito difícil. Para de reclamar. Tipo, ai, nossa, porque outro dia uma menina falou assim pra mim, olha, Mari, sabe que eu tô te ligando? Porque assim, eu preciso vender. Eu falei, o quê? Você tá fazendo Ela não o sabia quê nem o pra que vender? ela não sabia nem o que ela ia vender. Como é que você precisa vender uma coisa que você não sabe? Eu falei, que produto você tem? Quais são os seus clientes? Me dá uma lista dos seus clientes. Ela me mandou 6 nomes. Eu falei, amor, com 6 nomes, sabe quando você vai vender alguma coisa essa semana? Nunca. Você precisava ter 1000 nomes aí. Essa é a conta. Caramba, que maneiro. É 10%. Se você não tem produto, se você não tem uma lista de clientes sólida o suficiente para te manter, a conta é 10% de conversão. Minto, 1% de conversão. É 1% de conversão. Nossa. Você tem que ter estrutura, você tem que ter um CRM bem feito, você tem que... E isso não acontece do dia pra noite. Que é já sem suor. Então assim, eu acho que Beijada. assim, isso tudo somado foram coisas que eu fui criando no meu pensamento e fazendo as coisas conforme dava, porque tem coisas que não tem como você passar na frente, ou especialmente nos Estados Unidos. Eu falo, nos Estados Unidos você vai tirar carta? Vai tirar carta. Você vai lá um dia, grávida ou não, fica na fila, espera, a pessoa andou com a direita, você vai com a esquerda, você entrega o papel azul, depois você pega o papel azul. Não tem... Peraí que eu vou ligar pra alguém. As coisas têm que ser feitas conforme elas são. Palomita, você enxerga que a Mariana, de fato, ela tem essa garra, né? Tem Eu tô, na verdade, aqui tentando descobrir o signo dela sem ela me falar. Vamos ver. O que eu chutaria... Vamos ver se eu sou boa disso. Ela é boa O nisso. que eu chutaria é que eu zoo tanto no meu perfil signos que eu já tô ficando expert. Daqui a pouco tô lendo mapa astral aqui. Áries ou Capricórnio? Sou leão, quase acertou. Leão. Errou. Errei! Não, mas Áries e Leão tem. Você falou sabe bem. que eu vou ela fazer- é muito executora, né? Você sabe que eu vou fazer. Já tá gravado, que não foi Leão pro é fogo Instagram também, né? ainda. Tipo, o corretor e o signo. É assim. Isso Olha, é legal. tipo, Posta, Isso é legal. porque vai fazer muito Não, sucesso. já tá gravado, Ela só faz não entrou muito. ainda. Ela faz Dá muito isso. bom, a galera ama. É assim, ama. tipo, perguntou pra Taurina. E aí, como é que foi a visita? Ai, foi ótimo, mas tava com tanta fome no meio. tanta fome que eu não consegui me concentrar. É isso, é Eu não isso. entendo nada Eu tive que sair disso. correndo. É Não entendo isso. nada disso. E daí, tipo, pergunta pra Leonina, e aí, como foi a visita? Não, foi maravilhoso, porque eu tava linda, né? Eu tava linda, super chique. Tipo, eu falo super bem. Eu sou. Mas você é não- fogo, com toda certeza. Eu vou ser sincero, eu não acredito em signo. Nossa, eu acredito muito. Mas, Não é questão de mas acreditar eu ou sou não. libriano. Libriano é o quê? Libriano parece... Mas você deve ter um ascendente em outra coisa por aí. Ah, é? Tem. Libriano é muito indeciso, você é Eu muito sou- decidido. Não, mas eu sou indeciso. Não. Tipo, o Eu sou Libriano é assim, Eu você sou quer... aquele cara que você quando quer- eu vou ver o Netflix, eu demoro 1 hora pra escolher o filme. Então, mas você deve ter algum outro signo que Ah, te é? faça mexer. Porque o Libriano normalmente... E eu sei porque a minha casa, todo mundo é Libriano. Minha mãe, minhas irmãs, todo mundo. E é uma E eu galera sou leonina. indecisa. Até resolver que horas... que vai comer, já é o almoço do outro dia. Meu Deus. Não, mas você é uma mulher muito de garra, você É. tem esse espírito empreendedor, você tem esse olhar firme,
você tem aí uma vontade, né? Uma disposição. E eu acho que também é uma coisa que falta um pouco, assim, não só no mercado imobiliário, mas no empreendedor de maneira geral, essa gana, Garra, essa né? garra, aquilo que é intangível, né? Porque eu sei que, obviamente, o conhecimento ele é muito importante, entender do mercado é muito importante, mas eu acredito que antes disso tudo é quem você é, a Sim. vontade, a sua fome, né? Tem muita gente que, tem uma frase que eu, nesses dias eu vi, achei tão legal, tem muita gente que tem a faca e o queijo na mão, mas não tem a fome. Então acho que é uma das coisas que falta, essa vontade, essa garra, essa disposição. E eu acho que é a coisa que eu falei no começo. A resiliência é o primeiro de tudo. Se você não é resiliente, escolhe outra profissão. Muita profissão. Não ficar pra só postar no Instagram, né? Palomita, ela tem um método. A Mariana Lima. Você gosta mais de ser chamada de Mariana Campos ou Lima mesmo? Mariana Lima ou... Nos Estados Unidos eu virei Mariana Lima, porque só uso o último nome, então. Ah, eu chamo mais Mariana, eles chamam. de... Mariana. Não, acho que Eu Mary, chamo, Mary. eu chamo a minha filha de vez em quando de Marylice. É Mary, Maria Alice. Mary Alice. Eu chamo de Marylice. Eu acho tão bonito, tão americano, cara. É toda Não, mas hora. lá eles pronunciam Mary? Não. Mariana, Mariana. mesmo. Mas os Mariana. americanos também Mariana. O Vou meu te eles chamar pra cá. falavam Paloma. Pode. Às Paloma. vezes, quando eu vou ligar no banco, daí eu Pode falo Mariana, passar, só pra não ter Paloma. que ficar tipo spelling. Não, e Mas o meu- normalmente eu falo, é meu nome próprio. Se você chama Joseph, eu não vou falar Joseph, vou? Não. Então, meu nome é mas o Mariana, meu- obrigada o meu- de nada. Eles não conseguiram Chega falar pra cá, Robin. Paloma. Fica cá. Não, vou começar com a tua. Fica por aqui. Ai, minha mala, Você minha tá mala. ocupado alguma coisa? Sérgio, tira minha mala, os bastidores. Ah, ui. Caraca, cara, os caras estão querendo me ganhar hoje. Pode ficar à vontade aqui, Darlene. Fica aqui. É que tem. É isso, aqui a gente é assim. Que é vida ó. real, tudo Vida bom? real, Mariana Vida real. Lima. Tudo bem? Oi, tudo bem? Darlene, chegou todo mundo aí, Felipe, Dali. Ui, rapaz. Eu só ando, quem anda sozinho é carteiro, filho. Já era, tem que ter gente. Por favor, Sérgio, obrigada. Movimento, entendeu? A minha mala lá de roupa. Pode ficar à vontade, O tá? Sérgio tirando os lookinhos. Tem suco de amora. Ô, Sérgio, traz aquele suco de amora. uva? Tem Não, uma planta pra gente mostrar pra ele? já quer ver. Olha. Então, Tem. são importadas da onde? Hã? São importadas de É onde? Miami. Não, a gente se conheceu naquele dia Jequitinhonha. no É qual o nome? Jequitinhonha. Checkmate, eu te entrevistei. Sim. Sim, você tava, mas você tava em Miami. Tatiba. Eu tô em Miami. Tá em Miami. Miami. Quer dizer, eu fico metade. Agora eu tô um pouco. Mas na verdade, Stalin, se você quiser depois ouvir o podcast pra você curtir a história. Pra não ter que Depois começar do acompanha a gente começo? lá. Não tem que começar desde o começo. Pra gente não ter que começar do começo? Ai, Mari. Mariana, que massa. Viu, você tá dividida então, Brasil e Estados Unidos Tô, agora. porque as meninas quiseram ficar e. Ah, e eu deixei. Tá sendo maravilhoso pra elas. Eu acho que assim, nós brasileiros temos alguma coisa muito diferente. Inclusive tem uma pesquisa que, tipo, sei lá, pra não falar números errados, vamos no 55% dos CEOs de grandes empresas são, de certa forma, envolvidos com a cultura brasileira, ou filhos de brasileiros, ou coisas assim, porque nós somos um povo resiliente. É o que eu estava falando da história da Muito, né? taxa de juros. Eles estão todos sem dormir lá, assim. Nossa! Eu falo, gente, 6%. hello? Nossa, a gasolina, eu pago $1.700 para trabalhar todo mês, que eu vou de avião. Você tá reclamando da sua gasolina. Para de reclamar. É verdade. É do mesmo jeito a história do cartão de crédito que eu tava falando. Tipo, eles são acostumados com menos esforço. Então, um pouco mais de esforço já tira a pessoa do centro. Então, a gente brasileiro se destaca muito. E é um povo trabalhador, né? E aí, o fato das meninas quererem ter essa história aqui, eu acho super importante. Primeiro, obviamente, por causa da língua e tal. E segundo, porque, sabe, dá uma... E essa metodologia e o aqui, eu sempre falo que eu sou um cara que propago isso. Inclusive, eu falei, tu viu como eu falei bem aí do aqui? Atraia, qualifique, indique. Um dia, a primeira vez que eu contei pra ele falou, vou roubar. Falei, não adianta, eu já registrei. Já registrou, já era. E é muito bom o nome. Eu falo, sabe ali. como você pode ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos? São 3 letras, AQI. Atraia, qualifique e indique. Uau. Como você atrai? Aí, de novo, a gente volta naquela história. Com 6 clientes, 100 produtos, você vai vender? Não, não vai. Para você atrair, primeira coisa, você precisa ter bons produtos e entender quem é seu nicho. Esse nicho conversa com isso? Não, então isso não serve. Ou isso não serve. É muito mais fácil você manter o seu nicho, né? Que eu falo, a coisa mais importante para o corretor de imóvel é a rede de relacionamento que ele tem. Então, encontre algo do seu nicho que vai atendê-lo, que você vai resolver uma necessidade dele. Você não vai criar desejo em ninguém. Mas se ele tiver lá uma necessidadezinha, a mesma coisa, eu sempre falo.
Você chegar pra qualquer pessoa e falar assim, você já pensou em dolarizar parte do seu patrimônio? Tipo, ninguém vai falar não. Ele pode achar que ele não consegue, mas ele não vai falar não pensei. Todo mundo pensou. Você pensou, você foi trabalhar nos Estados Unidos, você pensou, foi tirar seu... Todo mundo, de certa forma, pensa, Sim. porque vivemos num país de terceiro mundo, onde você vive numa insegurança. É uma conversa que tange todos os mundos, né? Então, se você tem... E outro dia eu tava fazendo uma mentoria que eu faço lá com um cara lá nos Estados Unidos, e ele falou assim, a verdade é que é tudo sobre como isso cabe dentro do bolso dele. Então, se ele tem essa necessidade e você pode resolver esse problema dele, você só tem que fazer esses 500 mil caberem dentro do bolso dele. Como é que você faz isso? Como, né? É por aí. E depois a parte da qualificação, aí entra a parte do entender, né? Tem uma frase que eu vi recentemente bem legal, que é entender para atender. Que no caso é entender ali o que ele tem, né? Qual que é a situação dele. Sabe o que eu falo? Eu falo que você tem que ser o chinelo de quarto do cliente. Sabe aquela última coisa que ele tira do pé antes de pôr a cabeça no travesseiro? Você tem que saber exatamente o que ele tá pensando. Porque senão, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Oh. E como é que você faz isso? Ai, Maria, eu não ando com essas pessoas, eu não vivo com essas... Gente, estuda. Estuda como é que essas pessoas, o que essas pessoas procuram, onde elas vão, o que as faz feliz, onde as crianças estudam. Porque aí você vai entendendo um pouco mais do mundo, desse mundo, né? Se é um mundo diferente do seu. Que legal. E a parte do indique, Aí o indique, na verdade, é toda a documentação que você precisa ter assinada para garantir que você está indicando um cliente que você vai receber sua comissão. E, obviamente, está com o seu Cresce em dia. Mariana, como que Uau. esse corretor brasileiro, ele pode, de fato, fazer negócio? A gente já falou muito sobre aqui. Como que ele consegue falar com você, entrar em contato com você? E aí, você chega a fazer alguma reunião com ele ou não tem essa reunião? Explica um pouco melhor. Normalmente tenho, através do meu Instagram, Mariana Lima Broker, as pessoas fiquem à vontade para me chamar. Algumas pessoas já conhecem o mercado, já conhecem o produto, já conhecem os produtos e falam, olha, Mar, então, tô te mandando, meu cliente João tá indo aí terça-feira, você atende, onde você vai estar? Dentro do Aston, tá bom, você leva, bom, enfim. E outros falam, eu queria muito entender desse mercado, eu queria muito entender melhor o que eu acho de extrema importância, especialmente no Brasil, especialmente o mercado imobiliário. Muitas vezes você vai falar sobre esmeraldas com a joia da coroa. Você vai chegando lá, imaginando que você vai contar uma novidade para o seu cliente, ele sabe o preço do pé quadrado virado na matemática. Então, assim, prepare-se para isso também. Então, por isso que eu criei essa mentoria, para ajudar, em vez de você ficar lá tentando entrar na internet, tentando entender como são as coisas, tentando entender, tipo, eu dou o caminho trilhado. Eu faço lives na frente do edifício, falo, tá vendo aqui a linha A. Sabe o que significa a linha A? O nariz do barco, você nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque eu faço isso dentro dos projetos para ensinar outros corretores internacionais. Já passaram mais de 7 mil corretores. Outro dia alguém falou isso lá, é mentira. Eu falei, entra no meu MailChimp, olha o número que tá lá, olha o tamanho da minha conta que eu pago no CRM. Que legal. Porque é muita gente. Porque muita gente passa, são muitos corretores que passam. E os corretores entram com a mesma primeira desculpa dos corretores do Brasil. Mas eu não tenho cliente para isso. Eu falo, você tem. Vamos pensar junto? Vamos pensar... Você não tem clientes que adoram, por exemplo, no caso das... Você não tem clientes que adoram carro? Então, vamos pensar que esse cliente, além de adorar carro, ele gostaria, talvez, de fazer tudo a pé? De ter um carro só para aquecer aquele carro super especial que ele vai sair no final de semana, mas assim, a vida ele vai resolver a pé? Então, você vai formando quem é esse cliente na cabeça desse corretor, até ele falar, puxa, eu acho que eu tenho um primo que tem uma pessoa que conhece essa pessoa. Entendi. Que legal. Mari, você tá vendo aquela, nas 2 últimas semanas, ô Palomita, que a gente gravou esse podcast aqui? Faz tempo. Faz tempo. Eu fiz uma pergunta final. Você lembra da pergunta final? Lembro, sim. Qual era, então, a pergunta final? Qual pergunta você acha que te faltou a gente perguntar? Nossa, a gente tá falando faz muito tempo. 1 hora e quanto, Sérgio? 1h40. Caramba, 1h40. Nossa entrevista mais longa dessas semanas que tem passado. Dessas semanas passadas, é verdade. E aí, o que eu não te perguntei que você gostaria de responder, Mariana Lima? O
que eu gostaria de responder é que eu acho que todo mundo pode. Sabe? Todo mundo pode. Basta Arregaçar as mangas. fazer o caminho e que vai dar certo. Então é assim, algumas vezes falam, mas você, especialmente, o Gustavo sabe disso, especialmente quando eu vou falar, eu não falo, porque você não sabe o que foi mudar para os Estados Unidos com um bebê e outro na barriga. Não Não. é sobre isso. Porque você tem essa escolha. Você pode fazer tudo, dar tudo certo, tarará e tarará, mas você, né, nada cai na cabeça. Gente, não existe, hein? Outro dia eu Playing the falei isso. victim. Eu falei, infelizmente, vocês corretores que estão respondendo aqui que o que falta é lead, amor, lead, ninguém ganha, tá? Você que vai atrás. Ninguém vai te ligar e falar assim, olha aqui, querida, Vou ter 10 essa bons leads pra você vender 10 milhões de dólares. Não existe, desculpa. Você conquista. Exato. E essa tua Você vai raça, atrás, ô Mari, essa tua raça me impressiona, a tua história, né? A tua vontade, e por isso você tem feito um trabalho incrível, conquistado aí o Brasil, Miami, enfim. Não, eu que E agradeço. parabéns, tá? Obrigado aí por participar do nosso E podcast. agradeço você ser a pessoa que você é, porque você sabe como que foi, como é que eu conheci o Gustavo? É, Como? contei. Eu mandei uma mensagem pra ele, É. falando, olha, isso, aquilo. Daí ele falou, olha, você não quer vir fazer uma mentoria comigo? Eu falei, quanto é? Ele falou, tanto. Eu falei, tá. Nem questionou. Não, foi exatamente assim. Foi exatamente assim. E assim, a gente tem um trabalho aí, tá quanto tempo já? Uns 6 meses? Mais até, eu acho. Mais até? E bem legal, e Porque, bem na bacana. verdade, uma é isso. parceria. Legal. Ele não me conhecia. Como é que seria a melhor forma dele me conhecer? Verdade. Se aproximando dessa forma, trabalho, negócio. Né, Não, eu na verdade, o que aconteceu? Acho que você não lembra. Ela me mandou mensagem, tô em Campinas, eu tava em verdade. Campinas. É verdade. Eu fui tinha fazer um esquecido. trabalho na Remax Campinas. Daí a gente tomou um café e ela falando as ideias e falando não sei o quê, Cara, perfeito. Pra você, tem uma forma. Vamos fazer dessa forma aqui. Como? Vamos Com a entrar na minha mentoria. E assim, e foi muito bom. Foi muito bom. E agora eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado. E logo nos primeiros 2 meses, 3 meses, ela me trouxe um relato tão bacana que ela falou o seguinte com o marido dela, amor, qual é o nome do teu marido? Marcelo. Marcelo, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi alguma coisa que você chegou a falar pra mim sobre isso? Porque, na verdade, assim, essas coisas é o acerto e o erro. Né? Especialmente quando é uma coisa que vem da internet. Eu não tinha, por exemplo, a minha rede de relacionamento nos Estados Unidos. Você acha que eu não sei pra quem ligar? Eu sei todo mundo pra quem ligar. Se eu precisar de A, eu ligo pra B. Se eu precisar de D, eu ligo pra... Eu já sei. Agora, aqui no Brasil, eu não conhecia ninguém. Vamos falar com corretores. Eu tenho, sei lá, 5 corretores que já venderam em Miami, mas assim, ninguém é expressivo. Ninguém Tá. expressivo. Podia ter sido, o Gustavo podia ser outra mentira da internet, né? É verdade. E assim, eu falo pra ele, uma coisa que eu acho, tipo, incrível das coisas que ele faz, é que quem faz o que ele faz? Ninguém. Quem vai lá, tem uma ideia no meio do dia e fala, agora eu vou fazer uma gala. Eu falei, Exato, Gustavo, exato. gala? Oi? Não, e é daqui 2 semanas, não é que ele fala assim, peraí, vamos ver pra ver se as pessoas vão querer ir, ou se eu convidar elas vão aparecer. Não, ele nem questiona. Não. Ele Não. executou É. a nível E máximo. vambora. Tipo, vambora. já pode comprar A gana. roupa que a gente vai fazer uma E gala. você também é a mesma coisa comigo. Exatamente, porque, os dois, cara, a viu? Mari, eu falo, Mari, é isso, vamos. Mari, Bora. é isso, vamos. Ô, Mari, vamos. Cara, eu falei, Mari, vamos mudar o horário. Tá bom, vamos. Cara, a mulher é fenomenal. Duas E máquinas. com isso a gente tem essa parceria massa aí, cara. Já vimos que Leão e Libra combinam muito. Super, sabia? Mari, 2 tratores. manda um recado aí pro corretor aí, final. Corretor de imóveis. Sabe Aquela como câmera ganhar ali, ó. dinheiro aqui nos Estados Unidos? Atraia, qualifique e indique. Dentro do meu Instagram tem um monte de informação para vocês entenderem por que Miami, quais são os retornos de Miami, o que isso vai ser importante na vida do seu cliente e, claro, vai te tornar uma pessoa muito mais... Sabe que eu inventei uma outra coisa? O quê? Agora vamos ver se eu vou saber de cor. VR... Bom, C. Eu vou te transformar num corretor CRVR. A CRV. quinta potência.
conhecido, reconhecido, valorizado, remunerado a quinta potência em dólares. Que Uau! isso! Ela é muito chique. Sensacional. E antes de agradecer aqui, fazer o agradecimento final, quero chamar a atenção dos donos de imobiliária. Nós temos um programa chamado Coroação. São 3 dias, Palomita. Primeiro patrocinador. 3 dias aqui, lá em Alphaville, comigo, no escritório. A gente trabalha em uma apostila, quase 200 páginas, pensando no crescimento do teu negócio. Então, vai estar aqui também na descrição, tanto as redes sociais da Mariana, quanto também aqui as informações sobre Coroação. Palomita, gostou da convidada? Adorei. À tua altura? Nossa, Certeza absoluta? exemplo. Fala um pouquinho mais inglês aí pra finalizar aí. Okay, so let's finish our podcast. No, now I think you have a plan, or you can make a plan. Maybe you can come with us to Miami in May. I need a visa. Go get it. Of course. Yeah. You bet I will. Eu You não bet entendi- I will. Eu não entendi absolutamente nada, mas fala pra galera se inscrever no canal aí, se inscrever também no podcast, enfim, no Subscribe Spotify. to our channel. What else? What else? Like. If you like, just like comment, click and then send it click to on the someone that is button. like in need of hearing that. Yes. Subscribe, yes. My name is Gustavo. My name nós, Mariana e Palomita. Até mais, galera. Até o próximo podcast. Valeu. See ya.